mais um episódio do nosso estúdio PSC. Dessa vez aqui, a nossa convidada especial, Lu Macieira, empreendedora, empresária, né? Mentora, palestrante, vendedora. E são tantas especificações, funções e características tops da Lu, que a gente vai bater um papo com ela aqui para conhecer, saber o que ela faz e, claro, vamos falar um pouco de cultura, vamos falar um pouco de vendas, vamos falar um pouco sobre as chaves do sucesso, que eu sei que você sabe de todas e tem várias suas próprias para contar para a gente. Então, hoje é dia de muito aprendizado, de empreendedorismo, de conexões, network com Lu Macieira. Muito obrigado, minha amiga, né, por estar aqui batendo esse papo com a gente, o nosso podcast no estúdio PSC, e eu queria já começar com você, além de agradecer sua presença, mais uma vez, queria abrir para você falar um pouco sobre você, sobre a Lu, claro. Mãe, empresária, empreendedora, rapidinho para a gente puxar esse primeira parte aqui do nosso podcast. Vamos lá, primeiro agradecer a Deus, né, por estarmos aqui. Sem Ele nada é possível. Agradecer você, a Moreira, que se tornou aí um amigo, a Rafa, é um prazer estar aqui com todos vocês. E adorei o nome PSC, né, para seu conhecimento. Eu tenho uma missão assim que eu falo que duas coisas que se a gente não compartilha na vida, não faz sentido a gente ter, que é o amor e o conhecimento. Então, são duas coisas que não adianta. Você tem um monte e se você não compartilhar, então eu adorei o nome PSC. Obrigado. E me considero uma eterna aprendiz. Então, estou muito feliz de estar aqui. Com certeza vai ser uma troca aí, mais uma, né, das nossas conversas com muitas trocas para o nosso crescimento. Eu hoje estou como CEO da JD Business Academy, que é a escola de negócios do Janguê Diniz, na qual eu também sou sócia, tenho uma participação. Tenho também, sou sócia também na Strategy, que é uma consultoria dirigida para empresários. A gente trabalha bem nas dores ali que os empresários têm, a gente vai falar um pouco delas aqui, né? Sou mãe da Maria Eduarda, né? Acho que esse é o meu principal papel na vida, inclusive. Sou mãe da Maria Eduarda, de 19 anos, que hoje está cursando Direito, está na faculdade, fazendo Direito aí, né? Vamos ver o que o futuro nos promete aí com a Maria Eduarda, mas é uma menina brilhante, assim. Sou meio suspeita, né, para falar dela. Sou de uma família de origem bem pobre mesmo, assim, humilde. E meu pai, mas sempre tive, é o que eu falo, dentro de casa, sempre tive duas coisas que nunca faltaram e não faltam até hoje, que é amor e música. Né? Então, a gente não é músico, a gente não sabe tocar instrumentos, mas eu tenho um violão, até o pessoal brinca, né, que eu às vezes levo o violão para os lugares, porque eu não sei tocar ainda, é uma habilidade que eu quero desenvolver, mas a gente cresceu com meu pai, com a minha mãe, casamento tradicional, se separaram só quando meu pai faleceu, mas foram separados pela morte, assim, então até que a morte os separe foi, infelizmente, pela morte do meu pai. Eu vou começar a chorar aqui já, né? Já tá cedo para chorar, né? Segura um pouco, né? Segura a emoção. E trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica. Comecei a trabalhar muito nova, com 12 anos. Comecei como office girl e levava malote pro banco na época. Na época até era a época da URV. Quantos anos? 12 anos eu tinha. 12 anos. 12 anos, chegava da escola, almoçava, ia era uma oficina de macaco hidráulico na época. E eu tinha que fazer a conversão da URV, que tinha tinha uma conversão, que tem uma galera que vai estar vendo isso aqui que não vai lembrar, não vai saber o que é isso. Mas foi a época da troca da moeda. Sim. E levava os malotes para o banco. Então, na época não era tão perigoso assim, ia a pé para o banco, andando, e levava uns malotes assim, de dinheiro e cheque para depositar. Hoje em dia é tudo tão diferente, né? Isso. Até lembrando aqui, a gente vai deletando a nossa cidade. Sim. Depois disso, trabalhei numa papelaria, como vendedora, como balconista. Da papelaria, entrei numa academia de ginástica. E na academia fiquei um período. Depois fui para uma outra academia, que aí foi meu primeiro registro, né? CLT com 15 anos, que isso era uma coisa muito, muito importante, né? Para registro na carteira. Sim, tem que ter, né? Tem que ser registrado, né? Fiquei 2 anos lá. Fui convidada a trabalhar numa empresa de autoadesivos. Comecei como recepcionista e de recepcionista fui promovida para auxiliar de vendas, quebrando até na época um paradigma da empresa que era
muito... A recepção ia normalmente pro administrativo, né? Financeiro. Cadastro, financeiro. Pagar, receber. Eu não, eu fui pro comercial. Então, isso também para mim foi uma disrupção aí. Foi bem bacana. Porque eu gosto do comercial. Todas as operações que eu atuo, é muito interessante porque o comercial... Eu amo a área comercial. Então, é o coração mesmo, o cérebro. Cada um fala um órgão, né? Mas, assim... É uma área que tem uma energia muito boa, e eu acredito muito, que a gente vai falar também um pouco mais. E aí, daí, da Imprimax, que foi essa empresa, a empresa de autoadesivos, fiquei lá 4 anos e quis entrar na faculdade. Aí fui fazer faculdade de marketing. Quando eu entrei na faculdade de marketing, eu fui para fazer um estágio na Novartis, Biociências. Empresa gigante, né? Gigante. E não posso deixar de mencionar aqui que uma pessoa que sempre me incentivou muito foi uma prima minha, que chama Luciana, até quase minha xará. E ela foi aquela pessoa assim, que eu olhava e falava, eu admirava, assim, sempre admirei muito ela como pessoa, né? Modelava ela. Modelava já, pra você ver, ó, já modelava sem saber que estava modelando, né? E ela me incentivava muito. Então, quando eu fui para fazer faculdade, quando eu contei para ela, ela me incentivou. Ela, não, você tem que fazer faculdade, você tem que estudar. E depois, quando foi para entrar na Novartis, ela trabalhava lá. Então, ela me ajudou, me indicou, me deu uma super força. Eu lembro que, na época, até eu ia de carona com ela para a empresa, né? Eu já estava casada nessa época, eu casei bem novinha, com 19 anos. E eu ia de carona, porque eu era estagiária. Então, gente, estagiário é estagiário, né? Todo mundo sabe o que é estagiário. E aí, fiquei com ela... E saía de casa bem cedinho, de madrugada, assim, tipo, tava escuro ainda. Encontrava a Luciana... E aí, ia de carro com ela. E essas viagens, né, até a Novartis, porque a gente é do ABC Paulista, né? Santo André. Santo André. Isso. Nasci em Santo André, morei lá, mudei há pouco tempo para Alphaville. E aí, a Luciana, essas viagens que a gente fazia, eu aprendia muito com ela. Ficava onde, Novartis? Novartis fica no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. É longe. É trânsito. É São Paulo. É uma viagem mesmo. É uma viagem. E eu aproveitava, eu adorava. Porque, embora eu tinha que acordar bem cedo, e eu ia andando até a casa dela, dava uma meia hora de caminhada, eu gostava porque durante aquele trajeto, né, às vezes ia eu, ela, e às vezes ainda ia a minha prima Mariana, que é a irmã dela, a gente ia conversando e falando de coisas de trabalho, falando de coisas da vida, ou seja, era aprendizado. Sim. E a Luciana é uma pessoa muito importante, assim, na minha vida como um todo, né? Até hoje eu sou muito grata a ela, sempre emano boas energias. A gente acaba perdendo contato por causa da correria, mas é uma referência que eu tenho. Eu tenho umas pessoas muito referências, assim, né? E depois da Novartis, eu engravidei na Novartis. Eu era estagiária, engravidei antes do previsto. Cumpri ali o período, né, até ganhar bebê. Saí para ganhar bebê, para ganhar a Duda, e aí fiquei desempregada. Então, foi uma fase que, na época, o pai da Duda, meu ex-marido, né, o Alessandro, ele estava começando na área de tecnologia. Sim. Então, a gente passou uma fase bem desafiadora ali. Porque, enfim, começando na carreira, eu era estagiária, tinha acabado de ficar desempregada. Muito nova. Exato, dívida, aí começa aquele looping, né? Sim. Que é um desafio para tudo, com uma vida nova de filho e tal, mas a gente sempre teve uma rede de pessoas que sempre nos apoiaram muito, assim, tanto da minha família como da família dele. Isso eu tenho que ser muito grata, sempre. E aí, depois da Novartis, depois dessa fase da licença maternidade, com 3 meses, eu já queria voltar para conseguir pro mercado de trabalho. Amo trabalhar. Trabalhar, né? Eu amo trabalhar. Eu amo. Às vezes as pessoas falam, é workaholic, mas assim, por que eu amo trabalhar? Porque eu amo o que eu faço. Então, o que eu estou fazendo, eu amo. É muito bom, né? Fazer o que você ama, né? É bom. Eu acho que isso é um dos códigos que tem que estar ali no ponto. Trabalhar no que você ama, né? Trabalhar no que ama. E uma coisa muito importante, quando você não trabalha no que você ama ainda, ame o que você faz. Porque amando o que você faz é o que vai levar você a fazer o que você ama. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito forte, assim, porque eu acredito que enquanto a gente tem a gratidão pelo que a gente está fazendo, ainda que não seja o mundo ideal, aquilo que você quer, mas você põe o seu amor ali, por isso que eu falo, é amor e conhecimento. Você põe o seu amor de verdade ali, e isso vai trazer
um retorno natural para você. Então, você vai conseguir fazer. Então, eu amo trabalhar. Então, deu 3 meses, eu já estava ficando doida em casa. Curti a amamentação e tal. Mas queria voltar a trabalhar. Voltei, consegui arrumar entrei num curso na indústria farmacêutica, que era o que eu queria. Um curso de novos, na época, na Sigma Pharma, que era um curso eliminatório. Então, você tinha que fazer o curso e você não tinha garantia que você ia trabalhar ou não. Eram 2 semanas de curso. Você tinha o benefício do curso também? Tinha o benefício do curso, você aprendia muito no curso. Não, super curso esse também. Saía com a formação, entre aspas. Saía com uma formação. Com um MBA ali. Com conhecimento, com conhecimento. Exatamente. E esse curso era eliminatório, eu consegui fazer o curso com ajuda também, porque na época realmente era desafiadora. Minhas irmãs, eu lembro que me ajudaram a comprar um terno, eu tinha um sapato, ia revezando. Então, foi uma fase... A Duda estava saindo da amamentação. Então, tive sempre, como eu te falei, sempre tive muita ajuda. Sempre tive muito apoio. Entrei nessa empresa, na Sigma Pharma, fiquei 3 meses. Fui para a Biolab Sanos, que aí fui todas como já propagandista, né, estagiária na Sigma Pharma. O que é o propagandista? O que é que faz o propagandista? Propagandista, de forma bem resumida, é aquela pessoa que leva a informação e amostras para o médico. Que normalmente fura a fila do paciente ali, né? Tá esperando, ela vai... Quem é essa que tá entrando aí na minha frente? Mas eu sempre falei para os pacientes, então, ó, pra você ver como que é interessante, Moreira. Eu tentava fazer relacionamento com os pacientes da sala de espera. Por quê? Para não gerar esse desconforto entre eu e eles, sabe? Tô com a agenda marcada aqui, quer que essa pessoa passou na minha frente. Sempre tinha reclamação do sentido assim, ela vai passar. E já teve casos de pessoas brigar, a gente presenciar cenas de... A indústria farmacêutica, a profissão propagandista é uma profissão maravilhosa, assim. Eu sou muito suspeita, porque eu fiquei 15 anos nessa área. Eu atuei tanto como estagiária na Sigma Pharma, depois na Biolab estagiária, depois de estagiária fui promovida, fui efetivada. Que delícia, né, ser efetivada, bom, né? É muito bom, tem muito benefício, né? E você vai sentindo que você está dentro do que você se propôs a crescer, a se desenvolver. E isso era uma coisa que eu já vinha quebrando alguns paradigmas de mentalidade, mesmo sem saber. Porque eu falava assim, eu posso mais que isso, eu posso crescer mais, eu posso ter mais, né, ganhar mais e tudo mais. Mas eu tenho que também trabalhar mais, estudar mais. Então, sempre tive muito claro esse preço que você tem que pagar, muitas vezes. Não tem conquista sem esse sacrifício, né? Sem essa doação, né, que você tem que fazer em cada fase da sua vida. E você fez algumas. Nesse momento, você estava lá com a Duda novinha. Sim. Saiu do estágio, fez um curso, foi para uma empresa farmacêutica ser propagandista, que é o representante, que é o cara que faz, que mostra tecnicamente o produto para o médico. Sim. Né? E quanto tempo você passou em resumo, todo esse tempo na indústria farmacêutica, e não só de tempo, mas o que é que você acha que foi as suas maiores conquistas ali nesse período que você trabalhou antes de empreender? Porque depois a gente já chega no momento empreendedora, momento visionária, mentora. Sim. Nesse momento ali na indústria farmacêutica, quais foram os pontos chaves ali seus? Teve um ponto, né? Até antes de falar desse ponto, eu tenho que falar isso, assim, não tem como eu não falar. Sim. A minha mãe sempre foi veia social. Tá. Muito social, extremamente social. Então, eu convivi muito com essa parte de gente batendo na porta de casa para pedir ajuda. E assim, a gente não tinha de condições, se fosse analisar, mas a minha mãe dava um jeito, sabe? De conseguir viabilizar formas de ajudar as pessoas. Então, ali eu já vi uma resiliência, já via essa coisa mesmo do doar ao outro, de servir o outro. E o meu pai sempre foi empreendedor. Na época, até, a gente não compreendia muito ele, acho que nem a família dele, né? Porque ele não parava em emprego. Porque ele sempre tinha inovação, ele sempre tinha ideias, ele sempre tinha coisas para inovar nos empregos dele. E, obviamente, isso não era bem aceito. Sim. Ou ele, enfim, não tinha também como vender essas ideias e tal. Então, meu pai, assim, a gente cresceu com ele sempre fazendo o que chamava de trocar as coisas, rolo, né? Sabe? Vendeu esse carro para vender? Vendo agora. E essa moto, troca na moto? Cada dia era uma surpresa.
sabe? E eram novidades, assim, trocava... eu lembro que a gente teve uma época que ele tinha canarinho, então, sabe? Trocava passarinho por carro por passarinho, enfim. Então, sempre foi muito assim. Então, antes de falar do ponto, né? Eu sempre tive muito essa veia social e essa veia empreendedora, já no DNA. E é interessante porque depois você vai ficando mais velho, né? Você vai percebendo, né? Você vai percebendo. Você vai capturando cada momento que você vai passando na sua vida, você tem alguém que deixa as marcas. E eu acho que nossos pais são os que deixam as maiores, né? Normalmente, né? E você, naquele momento, você não tem nenhuma visão dessas características. Mas eu também faço muito essa reflexão das características do meu pai, das características da minha mãe, e dos meus tios, o que cada um deixou na minha vida que contribuiu para ser um vendedor, para ser um empreendedor, empresário. Cada um deixou um ponto. Tem sempre mensagens ali deles que eles foram ensinando inconscientemente, claro. Sim. Porque não tinha um livro dizendo, ensine seu filho a ser empreendedor. É na prática. É na prática, mas eles foram passando aquilo que é essa herança que a gente recebe. Não tem como não ter essa herança dos seus pais. Não. Vem junto com o DNA. Vem essa herança também desses ensinamentos que não são totalmente claros para eles. Mas depois você vai associando o fato à habilidade, ou o fato à competência. Eu gosto muito de fazer essa reflexão sempre com meus pais, com meus tios. De vez em quando eu falo aqui, e é um tema que sempre volta, que é os ensinamentos que a gente teve na infância, na adolescência, que hoje ficam claros. Sim. E hoje é muito fácil falar, né? Mas porque a gente tem essa mentalidade, a gente aprendeu a olhar esses pontos. Ter essa visão mesmo de mundo diferente, né, do que a gente tinha. Muito bom. E são sempre gatilhos. Eu tenho exatamente isso que você trouxe. Seu pai, da sua mãe, seu pai na venda, sua mãe social. Minha mãe no social. Eu tenho de referência, que eu falei, a minha prima, a Luciana, eu tenho a minha tia Nádia, que é uma mulher muito forte, que eu sempre admirei ela muito ela tinha maquiagem, eu era pequena, então eu pegava umas maquiagens dela. A minha avó materna, a minha avó paterna, porque a gente morou com ela morava com a gente, né, uma fase, então a gente foi criada praticamente por ela ali. Minha mãe trabalhava em turnos, então a gente ficava muito com ela. Mas eu tenho essas pessoas muito claras da minha mente, assim, de viradas na minha vida. Não só na minha família, mas também no meu trabalho. E eu tenho até hoje. Às vezes, aquela conversa que a gente tem, às vezes, num evento ou numa reunião ali, num encontro mesmo. Sim. E que a pessoa fala uma coisa pra você, se você tá aberto ali a receber, que isso é muito importante. Você vira uma chave mesmo, né? Às vezes você tava com algum problema ou buscando alguma solução para resolver esse problema e chega um amigo, outro fala como resolveu o problema dele. E às vezes é totalmente diferente os objetos, as empresas, os negócios que estão trabalhando, mas quando alguém fala e você está aberto a escutar, isso é importante que você trouxe, né? Esteja aberto a escutar. Escutativa. Normalmente tem muita gente que vai só para falar na conversa. Tá só ali naquele bate-papo, tá só falando e tal. E não está escutando e todo mundo pode contribuir com alguma coisa. Sim. E às vezes é esse gatilho, ativa essa chave na sua cabeça e você resolve um super problema ou não resolve só um problema, cria um negócio novo, isso cria uma acontece empresa, muito no nosso meio. Dali sai uma solução nova para o mercado, então acho que essa escutativa é muito bom. Eu concordo totalmente. Escutativa, inclusive, é uma das principais habilidades de um bom vendedor. Na verdade, de tudo, né? Para qualquer relacionamento. Porque eu falo, Moreira, a venda é relacionamento. E aí, o que aconteceu, né, comigo dentro desse processo de crescimento, de pessoas que sempre me apoiaram, né? Igual eu te falei, minha família. Não posso deixar de mencionar o meu ex-marido, porque o pai da Duda, que Sim. Eu falo pai da Duda porque ele realmente é um paizão. E isso é importante ser falado. Que sempre também deu o suporte, deu o apoio, sabe? Querendo ou não, mesmo às vezes não concordando com todas as ideias, ele falava, não, mas eu vou, né? Então vai que eu seguro aqui um pouco. E a gente também cresceu muito juntos nesse ponto de até profissional, de desenvolvimento. E eu tive, como você falou, né? O ponto que eu sei que marcou ali foi quando eu entendi, que você falou, quando que você teve essa virada, né? Foi quando eu entendi que eu não entregava só caixinha de remédio. Eu não era simplesmente uma entregadora de caixa de remédio, que era um trabalho mais operacional, vamos dizer assim. Sim. Eu tinha um impacto social. E, de certa forma, era um empreendedorismo já, de uma outra forma, sendo intraempreendedorismo, que a gente fala hoje para quem trabalha internamente,
Você intraempreender é o quê? É você ter a cabeça do dono do negócio. Parece meio clichê essa frase. E ela é clichê. Mas ela é importante, ela é verdadeira. É um clichê verdadeiro. É um clichê verdadeiro. O Pedro Luiz Pedro esteve aqui com a gente aqui semana passada e falou exatamente sobre isso. Né? Eu perguntei a ele, Pedro, o que toca muito a sua carreira, 8 anos de estagiário a diretor do Walmart? Né? Eu falei com ele aqui e ele disse, cara, dor de dono. Parece clichê, mas é o clichê verdadeiro. Dor de dono. Sempre tive dor de dono. E a dor de dono era para resolver o problema da empresa. E é isso que você falou do intraempreender. Então, e o intraempreender, quando a gente pensa assim, o empreendedorismo, ele começa dentro de casa. E por quê? Porque assim, você tem que fazer a gestão dos recursos de entrada. Eu quebrei, eu vivi endividada, quebrei já. Não acredito que todo empreendedor tem que quebrar para poder. Não acredito nisso. Eu acho que isso é uma coisa que é um mito. Eu acredito que a gente pode aprender com as mentorias, inclusive a gente pode aprender, posso aprender com o seu erro e pra não cometer o mesmo, pular, fala, pô, o Moreira já passou por isso. Então, deixa eu pensar, fazer alguma coisa diferente disso, né? Você tem que passar passo, ok. Tem processos que você tem que, de fato, passar. Mas isso acabou variando muito dentro da minha carreira, porque eu comecei a entender exatamente isso. Dentro de casa, a gente já empreende. Gestão de recursos, fluxo de caixa, enfim, administração dos recursos adquiridos. Buscar soluções para os problemas da casa. Buscar soluções para os problemas. Onde eu vou colocar o dinheiro esse mês? Exato. Se tiver faltando, se eu precisar comprar uma nova geladeira, se vai precisar trocar o carro. Ou viabilizar os recursos. Como que eu vou fazer o recurso? Para onde é que vai andar? Já começa ali, né? Depois você vai para a empresa que você trabalha. Eu comecei a gente começou a ter... A indústria farmacêutica, ela proporciona muito treinamento. Então, eu fui forjada. Eu posso te falar que assim... é o que eu falo sempre. Eu sou uma eterna aprendiz. Aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo algo com alguém. Porque eu tô aberta a isso. Mas a gente treinou muito, é muita informação, é muito conhecimento, é muita técnica. Então, você vai aprender uma coisa aqui, outra ali. Treinamento praticamente semanal, reuniões mensais, reuniões de plano de ação trimestrais, convenções anuais. Então, assim, tem muito evento. E eu via, né, o que eu percebia nesses encontros, que... primeiro, o investimento que era feito ali, né? A gente tinha um acesso muito grande a muita coisa. E eu via a parte das pessoas, como que a gente saía diferente de uma convenção, de uma reunião de plano de ação. Aquela reunião que reunia todo mundo, encontrava tal. E eu falava assim, por que eu ficava, às vezes, 2 semanas, 3, super empolgada, e depois eu meio que voltava pro ponto normal? E aí, quando eu entendi que eu não entregava só a caixinha de amostra, foi nesse ponto. Porque uma vez uma senhora, numa região que eu trabalhava, né, que eu visitava o médico, uma senhora virou para mim e falou assim, moça, Deus abençoe, porque a sua amostra vai fazer meu tratamento. Falei, gente, tipo, é muito além. Sim. Né? E quem deu a amostra foi o médico. Então, assim... Ou seja, eu era um canal de acesso de uma informação e de um medicamento para uma pessoa através de um profissional. Sim. E aí eu entendi isso, eu entendi também, eu comecei a entender, Moreira, essa parte social e a parte empreendedora era, poxa, isso aqui é uma gestão que eu faço, que a gente falava que era a gestão do setor. Né? Porque tem a gestão do setor, a gestão distrital, a gestão regional, mas era uma gestão do setor. Então, minha cabeça de gestão começou a entrar em ação aí, já. Mas eu não tinha muita noção ainda. E a carreira andando, né? Trabalhando lá, fazendo meu trabalho e tal. O que eu percebi? Chegou um momento que eu falei assim, eu quero mais. Foi bem numa época que entrou um novo gerente. Esse gerente, ele vinha de uma multinacional. Então, aquela história lá da Novartis, de multinacional, que eu tinha aquilo ainda de uma certa forma guardado em mim, voltou. E eu falei, a empresa que eu trabalhava era nacional. Eu falava, eu quero uma multinacional. Aí eu lembro que na época o pai da Duda, né, falava assim pra mim, Luciane, fica quieta onde você tá. Que você vai. Você pode se aposentar aí onde você tá. Não. E sempre essa insatisfação, sabe? Esse negócio de. Tem uma frase que o pessoal fala.
que como que é? Eterno insatisfeito. Quieto, né? Inquieto, né? Eu sou assim, eu sou bem assim. Não vou falar que eu sou pouco, não. Eu sou bem assim. Você é assim também? Também. Sempre estou pensando em fazer alguma coisa nova, sempre mudar. Se não for para mudar de escritório, mudar a tecnologia, os móveis. Sabe essa coisa? É que minha mãe também tinha esse negócio de mudar um móvel em casa, né? Não sei se não sei se são todas as mães que têm isso. Mas de se mudar ou tá fazendo um desafio novo, ou tá inventando um novo produto. Aí. Então, eu também tenho isso. E eu gosto de ter isso. Isso é característica de empreendedor. Eu gosto. É muito forte essa característica de empreendedor. E aí eu comecei a ficar inquieta. E aí eu comecei a me questionar. Falei, poxa, peraí, eu quero mais, eu posso dar mais um passo. E fui buscar, me matriculei no inglês. Sim. E comecei a buscar informação. Nesse mesmo processo, uma amiga da equipe falou de uma palestra para mim. Falou assim, vai ter uma palestra, você não quer participar? Eu te convido. Eu falei, vou. E fui lá assistir a palestra. Essa palestra era de um curso que estava sendo vendido, que hoje eu sei que era um pitch, né? Que estavam fazendo. Pitch de venda, era o palestra gratuita, né? Todo aquele processo de venda. E nesse pitch, vendia-se um curso do Mastermind, que é do Napoleão Hill, sim, onde você desenvolve as 17 leis do êxito. Inclusive, esse curso eu recomendo para todo mundo. Depende de todos os cursos que eu faço, esse curso é um curso que eu amo. E esse curso eu fiz, fui apoiadora, eu sou apaixonada nele. E aí, quando eu fiz esse curso, logo em paralelo, eu comecei a fazer o inglês. E dentro desse processo do curso, são 3 meses de curso, toda semana um encontro, né? Dentro desse processo do curso, o que aconteceu? Eu conheci a Fabi, que é uma coach, né? Uma coach trabalhou na Globo, é uma super amiga, hoje ela virou minha amiga. E a Fabi estava fazendo a formação de coach na época, ainda que o coach ainda estava bem no começo e tal. A Fabi fazendo a formação de coach. E aí eu falei pra Fabi, você precisa de como que é a palavra que eu usei? Uma cobaia. Se você precisar de uma cobaia, me chama que eu quero fazer. Eu quero ser sua cobaia. Ela, não, tem o pro bono, me explicou e eu fui ser pro bono da Fabi, como de coach. E conheci uma pessoa também no curso de inglês que trabalhava na Johnson & Johnson. E essa pessoa me deu acesso para eu entrar lá no plano de carreira da Johnson e fazer meu cadastro. Então, eu fiz. Dentro disso, é que assim, as coisas vão acontecendo, aí a pessoa fala, é sorte, né? Você teve sorte. Não. É todo um processo que você vai construindo, inclusive de sair da sua zona de conforto, para você crescer, para você galgar ali, para você dar mais um passo. Nessa fase desse processo do Mastermind e tudo mais, foi quando eu fui convidada, eu vi lá uma vaga da Johnson & Johnson e falei, gente, eu sei fazer isso, era uma vaga de gestão. Falei, gente, mas eu não tinha a gestão, eu tinha a gestão do setor ali, a gestão do time no comigo. Currículo ainda, a experiência no currículo. Não tinha. Mas eu falei, eu sei fazer isso, eu sei fazer, eu vou fazer isso, eu sei fazer. E coloquei isso na minha mente, assim, que aí que tá, né, o que você acredita vai acontecer em algum momento. Então, presta atenção no que você acredita. Porque o que você acredita hoje é o que dita a sua vida. Então, hábitos, né, que a pessoa fala muito de hábitos. Os hábitos que você tem hoje ditam o seu futuro. Isso é fato, não tem como. Beleza, fiz lá essa parte, peguei a vaga, salvei a vaga, tipo, printei, fiquei com aquilo na minha mente o tempo todo ali, trabalhando e continuando fazendo meu trabalho, normal. Bem nessa época que o gerente chegou. Então veio tudo de uma vez, assim. E esse... O gerente, o curso de inglês, o curso Mastermind. de inglês, Mastermind, o coach, tudo. Foi uma injeção. A vaga, tipo, a vaga aberta ali. Aí eu falei, tem que dar certo. Beleza, continuei trabalhando, continuei me movimentando. Tive algumas frustrações nesse período, normal. Ok. Me chamaram para fazer uma entrevista na Johnson & Johnson. Não contei para ninguém, só pro pai da minha filha. Não contei para ninguém. E pro meu gerente contei na época. Contei porque, assim, não tinha como eu não falar, né? E até foi bem na fase que ele saiu. Ele ficou, sei lá, 5 meses com a gente. E já foi para outra região. Então, assim, ele virou meu amigo. Aí eu fiz a entrevista, a primeira fase. Pensei, olhei, né? Pessoal, tal. Foram 4 ou 5 fases. Gente, era meu sonho. E eu não tinha nem a carta proposta ainda, nem sabia. Mas eu sabia que a indústria farmacêutica pagava aquele valor. E aí a vaga era para gestão de negócios.
Falei, bom, vamos lá, né? Passei na primeira fase, passei na segunda fase, passei na terceira fase, fui para a fase final. E sabe o que foi mais legal nisso tudo? Eu estava trabalhando muito forte a parte do autoconhecimento. Terapia eu faço desde que a Duda tem 2 anos, hoje ela tem 19. Então eu faço terapia há 17 anos. Se você não faz terapia, procure fazer terapia. Terapia não é para louco, gente. Terapia é para autoconhecimento, para autodesenvolvimento. Então eu já fazia, então eu tinha essa parte do autoconhecimento, a necessidade, né? Tava fazendo o processo lá do Mastermind, que era as 17 leis do êxito, que quem não conhece tem que conhecer, porque é muito importante. A gente já tem muito isso na vida. E falei assim, pensei comigo assim, falei, essa vaga é minha. Eu acredito nessa vaga. Essa vaga eu vou trabalhar nesse lugar. Então, foram várias situações que me levaram para o lugar onde eu estava. E o ponto que, para mim, foi fundamental, porque aí você vai... Aquilo que eu falei para você do nosso amadurecimento natural. Você começa a trazer nomes para coisas que você faz, mas você não sabe. Então, por que eu consegui entrar na indústria farmacêutica? Porque eu fui resiliente. Se não tinha aceitado qualquer proposta de qualquer emprego. Sim. Por que eu me predispus a sair da onde eu estava, da zona de conforto? Porque eu sou uma pessoa insatisfeita, de querer crescer sempre. E ali, naquele momento do processo seletivo da Johnson's, foi muito aprendizado para mim. E eu lembro que quando eu fui fazer a última entrevista, que era com o Country Manager, né? Eu fiz 2 perguntas. Ele me perguntou, ele falou assim para mim, por que o vendedor... Por que você acredita que você tem sucesso nas vendas? Eu falei assim, porque eu sei me relacionar com as pessoas. Porque, para mim, venda é relacionamento. Venda é você entender de verdade, genuinamente, a dor do outro e tratar essa dor. Você começa a perceber que você é um resolvedor de problemas. Hoje, o que as empresas precisam? Resolvedores de problemas. Sim. O nosso objetivo, né, quando a gente está vendendo algum produto, é justamente esse. Não é a venda do produto. Não. É resolver o problema do cliente. Resolver. Eu falo muito isso aqui, né? Ontem eu estava numa reunião com uma pessoa e disse, olha, eu não quero uma oportunidade para falar com você antes da reunião. Eu não quero uma oportunidade para falar com você sobre o meu produto. Eu quero uma oportunidade para falar com você sobre a sua dor, sobre o seu problema. Porque se não for eu que for resolver, eu vou tentar encontrar alguém. Exato. E vou te indicar, no mínimo eu vou te indicar alguém. Gestão servidora. Se o meu produto não te atender, não tem problema. Nós continuamos com a porta aberta. Sim. Eu vou ser muito, muito transparente com você e vou dizer, olha, não é o MyTracking, mas eu vou te indicar uma empresa tal, que é parceira nossa, ou não, eu vou te indicar um amigo que eu conheço, que tem um produto tal, que desenvolve sob demanda, que atende de uma forma customizada dessa forma. Sim. Então, e aí eu transmito isso para minha equipe. A gente às vezes vai lá com metralhadora. Meu produto faz isso, é roteirizador, é track, é app, tal. Não é assim. Mais uma vez é o quê? Escutativa. O que é que você precisa? Qual é a sua dor? Deixa eu escutar primeiro. E às vezes o cliente vem muito insistente. Eu quero conhecer seu produto, eu quero o preço. Não é o cliente que a gente está buscando. A gente está buscando um cara que venha dizer a dor dele. Me diz qual é a sua dor. Eu sei que você quer um produto tal, que você quer... Mas e que enxergue valor. Você vai enxergar valor. Se você não enxergar valor, meu produto, eu não vendo. Eu não vendo um software. Eu vendo uma metodologia de implantação. Eu vendo relacionamento com a minha equipe de projetos. Eu vendo uma proposta customizada. Eu vendo um atendimento de longo prazo, de olho em novas tecnologias, treinamento, inovação, evento, podcast. Eu vendo uma série de produtos que estão encapsulados no software, que agregam você conhecimento. Eu vendo conhecimento. Sim. Eu entrego conhecimento. Então, mais do que um software, eu entrego isso tudo. Se você não enxergar isso em mim, se o meu cliente não conseguir enxergar isso em mim, Lu, eu não vou conseguir, eu não vou fazer uma venda boa. Não. Esse cliente possivelmente não vai ser um cliente bom. Compra uma vez só. Compra uma vez só, não vai ter... Depois vira um detrator. Vira um detrator, Exato. Vai ter um churn, vai ter uma desistência. Então, é muito importante esse processo da venda. É melhor demorar um pouco mais. Sim. Fazer esse relacionamento um pouco melhor, fazer esse aporte, né? Ter essa junção com o cliente, do que pegar e só vender pelo preço. Não, eu posso até ter o preço melhor, ou não, de cada projeto é um projeto. Sim.
Mas o mais importante é o conjunto que eu estou vendendo, que eu estou entregando para ele. E de solução, resolvedor. Até esses dias na minha operação na JD, a gente estava fazendo uma reunião com o time comercial, só um parênteses rápido, né? E tem um vendedor... Um dia eu vou vir aqui só para falar de vendas, porque a gente precisa de um podcast só para falar de vendas. E ele falou assim, nós não somos vendedores, nós somos resolvedores. Porque vendedor, né? Vendedor, resolvedor. Nós resolvemos dois. Porque eu falei, gente, o nosso foco é justamente resolver as dores. Então, escuta ativa. Aí você vê, ó, o quanto que uma escuta ativa dentro de um relacionamento... E tudo bem que eu tive que passar por um divórcio para entender isso. E tá tudo bem, faz parte da vida, né? Do amadurecimento. Mas o quanto uma escuta ativa dentro de um relacionamento, dentro de casa, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus familiares. É que assim, é o que a gente falou. Demora um pouco, às vezes, pra gente enxergar algumas coisas. Mas esse processo, quando eu entrei na Johnson & Johnson, que aí a pergunta do Daniel, na época, né, do Country Manager, foi essa... Eu falei pra ele assim, eu considero que venda relacionamento. Então, se eu tenho um bom relacionamento, eu vendo tudo que eu precisar vender. E aí, o que eu falei pra ele, aí acabou a entrevista, ele, não, tudo bem, tal, tchau. Aí eu falei, posso te fazer uma pergunta? Aí ele falou, pode. Tipo assim, eu percebi que ele ficou meio assim. Aí eu peguei e falei assim pra ele, você pode me dar um feedback de como foi a minha entrevista com você? Aí ele pensou, processou, e ele respondeu assim pra mim, olha, Luciane, não é padrão a gente dar feedback assim, porque tem que alinhar todas as entrevistas, toda a parte do processo, para depois a gente dar o feedback. Mas, assim, como você teve esse nível de ousadia, então, aí ele deu um feedback super positivo, ele falou, olha, pra mim, uma coisa que marcou bastante na nossa entrevista foi você ter falado essa parte do relacionamento. Isso é muito importante, eu considero isso muito importante, é algo que eu levo muito em consideração. Aí eu fui aprovada, imagina a minha alegria. E aí veio a outra questão, né? Você vai pedir a conta de 7 anos de empresa? Sim, gente, pedir a conta de 7 anos de empresa. Porque para quem é muito CLT, isso é um choque, né? E fui para Johnson & Johnson com um salário, num cargo de gestão de negócios, com um salário maior e tal. E, assim, muito feliz por tudo, muito grata à Biolab, que foi a empresa que eu trabalhei 7 anos. E me desenvolveu muito também, em todas as fases, várias fases da minha vida profissional. Mas fui aberta ali e caí numa operação que eu não conhecia e fui forjada mais uma vez, assim. Então, Johnson & Johnson multinacional é de botar pra torar o negócio, entendeu? Pra ser, punk, né? Português bem claro, assim. Porque você é foco em orientação a resultado mora, assim, sabe? Tipo, sim, master. E eu já tinha isso. Então, sabe aquela coisa que eu te falava que eu sentia falta? Era isso. Ali eu encontrei o combustível dessa fome, assim, desse negócio que eu tinha do comercial. Sim. Porque era assim, ó, era metas agressivíssimas, assim, né? Modelo de metodologia, muita metodologia. E você sendo treinado, treinamentos, assim, maravilhosos, sabe? E meta igual a meritocracia. Sim. Meta igual, bateu meta, dinheiro. Então, assim, foi uma fase que foi absurda de ganhos, assim, pra mim. E de muito mais do que dinheiro, até aprendizado, sabe? Eu posso falar que foi uma escola verdadeira, assim, muito grande pra gestão de pessoas, porque eu tinha pessoas pra gestão, de desenvolvimento de negócios. Aí foi onde eu despertei profundamente, porque o que eu fazia na Johnson's? A gente tinha um trabalho lá de desenvolver o negócio do médico, desenvolver a clínica, desenvolver o consultório, desenvolver... Então, eu tinha que ter esse olhar de empreendedorismo. Como se fosse para ajudar ele a vender mais, aí ter mais paciente. Não era só vender. Automaticamente ele tem mais paciente, ele indica mais o produto. Indica mais. Né? E aí que entra, que eu te falei, da gestão servidora, da gestão olhar para a dor, que a venda vem naturalmente. Sim. Quando eu falo que a venda vem naturalmente, lógico que a gente não está falando de um varejo, a gente está falando de uma venda mais consultiva, sim, venda de valor agregado. Mas o meu objetivo não era vender só. Na época eu trabalhava na linha oftálmica, e eu tinha uma meta de caixas de lente de contato.
né? A gente estava disseminando a cultura de lente de contato no Brasil, cultura de lente de contato de descarte diário, ou seja, venda de conceito. Então, eu não via isso como um problema. Pelo contrário, eu falava, gente, eu vou conseguir trazer uma solução para uma pessoa que usa óculos e faz esporte. Sempre gostei muito de esportes. Jogo futebol, até hoje tento, né? Meu pai foi pai de 3 filhas mulheres. Eu sou a mais velha, não tinha como não jogar futebol. Então, eu amo futebol. E aí eu via no futebol, às vezes, o desafio da galera que usa óculos de não poder usar. Sim. Então, a gente desenvolveu essa categoria e tal. E aí eu vi o quê? Eu vi a resolução de problemas. Então, ficou muito forte isso. Essa parte de resolução de problemas, essa parte de orientação a resultado muito forte e meritocracia. Sim. Então, daí já tem 3 pontos. 3 né? chaves. 3 chaves. Acho que você falou uma coisa interessante aqui também durante o período na outra empresa, que também são os nomes que você... Uma coisa interessante também que você trouxe os nomes, né? Que a gente começa a dar os nomes. Depois que a gente vai aprendendo, vai participando das mentorias, vai conhecendo pessoas, a gente vai dando os nomes, né? Resiliência, toda a parte de meritocracia, claro, que não é um nome normal, mas a gente começa a entender o conceito versus a importância daquele conceito quando a gente olha alguns pontos, né? E tinha um ponto que você falou que eu fiquei de falar aqui, que é a ambiência, né? Como você... Os workshops, né? Como é importante, né? As pessoas não têm noção do que você absorve no workshop da empresa, até interno, né? E com uma empresa muito grande, normalmente você é um estagiário, um analista júnior, um analista pleno, sênior, um gestor, um diretor, um vice-presidente, que às vezes estão todo mundo no mesmo ambiente e você tem a possibilidade de estar junto àquelas pessoas que às vezes o estagiário está lá, que chato participar desse negócio. Ai, gente. O analista está lá, ai, que chato participar desse evento. Eu sofro. E não bate o papo com ninguém, não conversa com ninguém, e não absorve nada de ninguém. Quanto é importante essa ambiência. E com certeza você aproveitou muito, tanto de treinamento, de palestra, de gente conversando, e de se aproximar dessas pessoas, porque Sim. atrai. Atrai. E outra coisa do atrai também é da sorte, você falou, né? Quem corre atrás e trabalha muito atrai a sorte. Então, é sorte. Mas essa sorte foi atraída por muito trabalho, por muita resiliência, por estar no lugar certo, por participar do evento, por estar estudando, buscando conhecimento, lendo. Então, essa sorte existe porque a gente atraiu ela. Sim, exatamente. Né? A gente busca. Quem tem a capacidade de buscar isso, quem são as pessoas que têm capacidade de buscar esse tipo de sorte? É justamente quem se dedica, quem estuda, quem trabalha muito, quem não tem corpo mole, não tem essa resiliência necessária para passar pelos momentos difíceis, como você falou, alguns deles aqui. Sim. Né, que eu acho que todas as pessoas, curiosidade, que passaram aqui nesse podcast até agora, contaram histórias de que passaram dificuldade no momento que eu digo desafios. Sim. Superaram desafios em cada momento da sua vida. Desafios de perdas importantes na família, desafios de financeiros em algum momento, desafio com o pai, com a mãe, em casa, casado. E esses desafios fizeram a pessoa ser mais forte e buscar soluções para os problemas. Então a resiliência está aí. E eu puxo ali, pegando o ponto daquela ambiência que você participou disso tudo, para estar aqui falando para a gente nesse momento, tá nesse momento de carreira, não só falando para a gente, para onde você está, né? Como mãe, como empresária, como empreendedora, mentora. Então acho que isso também é importante. E eu falo que eu só estou começando. Estou só começando. Sim. Né? Isso é muito importante, sim. Ambiência é tudo. Porque o lugar que você está é o que vai... É mais um clichê, mas verdadeiro também. Não tem jeito. Muitos ganchos desses tópicos que você traz, assim, né? Porque os altos e baixos que a gente passa, quando a gente está passando, parece que é eterno aquilo. Quando eu trabalhei, fiquei lá na Johnson's, e aí na Johnson's, num dado momento, começou a me dar mais faniquito. Né? Como se não bastasse, né? Foi bem numa fase que eu me divorciei. Então, a Maria Eduarda, eu estava ficando menos tempo com a Maria Eduarda, porque... consome bastante, tinha muito evento com médico, então por isso que eu falo do pai, a Maria Eduarda, tipo, isso é uma coisa que eu não posso nunca falar. E o pai da Duda, é um parênteses também que eu não posso deixar de falar, ele também fez o curso do Mastermind Lince, né, que é esse de liderança, comunicação e relacionamento interpessoal,
E isso foi muito importante no momento do nosso divórcio. Porque a gente conseguiu fazer um divórcio de forma harmoniosa. Logo um período depois que nós nos divorciamos, ele voltou a se relacionar com uma pessoa que eu considero hoje uma mãe 2 para a Duda, sim. Eu não gosto de falar madrasta, eu acho a palavra pesada, né? Ela é uma mãe também. E ela também é muito importante na vida da Duda, e eles se casaram. E ela também fez esse curso, a Elisa. Então, assim, são pessoas que a gente proporciona, a gente conseguiu, através dessa busca do autoconhecimento, desenvolver um ambiente harmonioso para a nossa filha. Porque eu vejo isso muito dos relacionamentos quando terminam, né? Da criança ficar no meio ali do fogo cruzado e tal. Então, isso contribuiu muito para a Duda. E foi uma coisa vinda dessa parte da busca por autoconhecimento. Sim. Então, teve os momentos desafiadores. O divórcio é um fracasso. É uma sociedade que não deu certo, né? E aí tem uma lei do Napoleão Hill que fala: tire proveito do fracasso. Né? Você não pode mudar o passado. Sim. Mas você pode fazer diferente daqui para frente. E tirar os aprendizados do passado, sim. Por que não? Então, como tirar proveito, né, do fracasso? Esse autoconhecimento é importante. É, né? Muito importante. Porque se você não tem autoconhecimento, muita gente se culpa demais por causa dos erros, se culpa demais por causa do erro do passado, o que aconteceu, seja qualquer coisa. Ou terceiriza a culpa. Terceiriza a culpa, coloca a culpa... Pô, Todo se não mundo fosse é culpado. aquele evento, eu era uma pessoa rica hoje. Se não fosse meu tio-avô que morreu na guerra, eu seria rico hoje. Então, ou então, se não fosse aquela minha ex-mulher, o meu ex-marido... Tudo, ou terceiriza a culpa, ou põe a culpa na situação. Sim. Mas nunca traz pra dentro. E é dentro que muda, é dentro que transforma. Não tem como não transformar se não for dentro. E nunca traz para o aprendizado também, né? Não só para trazer, por exemplo, o aprendizado. Isso aconteceu comigo, não vai mais acontecer de novo. Eu vou criar... Como é que eu crio processos na minha vida? Como que eu crio... modelos que eu aprendi com esses modelos? Como é que eu crio novas rotas? Como que eu crio novas rotas que vão me ajudar a não acontecer mais isso comigo? E também, claro, ensinar. Que é ser uma possibilidade que é o que você está fazendo aqui com a gente hoje. Como que você traz esses seus aprendizados que foram de erros, vindos de erros, que ensinam outras pessoas a superá-los? Então, como você falou, o divórcio foi uma questão que não foi... como você falou, foi um fracasso, mas que você com certeza tirou muito aprendizado e com certeza você já está trazendo isso aqui para a gente, já como aprendizado. Olha, meu ex-marido foi uma rede de apoio, a mulher dele nova foi uma rede de apoio, é uma amiga, uma pessoa que... Né? Então, você acaba deixando para trás os erros e, de fato, olhando para eles como aprendizado. Sim. E eu acho que é uma mensagem que a gente aprende muito, né, com os mentores que a gente tem, que nós temos mentores em comum, que justamente é aprender com esses erros e saber e também ensinar outras pessoas. Sim. Que é o que você está fazendo aqui com a gente. Exatamente. E aprendendo também bastante. Ensinar é isso, né? É muita coisa que acontece e a gente ter o olhar, porque também somos seres humanos. Sim. É o que eu sempre falo. Esteja em empresa, independente do cargo, independente da posição que está, independente da conta bancária, no fim, é sobre pessoas, seres humanos. Então, essa questão do divórcio, depois, nesse processo que eu te falei, da Johnson's, que eu saí da Johnson's, né, pedi a conta também, mais uma vez, e fui montar o meu negócio, isso é uma história que eu não tenho como não contar. Qual foi o primeiro negócio? Então, o primeiro negócio... Eu sempre... Até quando eu estava fazendo a parte do visitação de médicos e tal, eu sempre vendi alguma coisa para os médicos, assim, no sentido de... aromatização, algumas médicas que gostavam. Então, a gente sempre estava fazendo alguma coisa dentro do setor ali, né? Dentro da região. Sim. Com as colegas de profissão também. Mas, assim, o que marcou foi essa empresa, porque quando eu estava trabalhando na Johnson's, eu percebi uma dor. E eu via que ninguém supria essa dor. E aí, já fazendo um monte de formação, de treinamento, eu estudei muito na Johnson's. Assim, foi uma fase absurda de conhecimento. Sim. Só que também chega um momento que não adianta você ter muito conhecimento. Eu cheguei numa fase assim. Eu tinha muito conhecimento, mas eu tinha pouca prática. Tem que aplicar. Obesidade mental, tem que aplicar.
Então, eu falei assim, gente, eu olhava aquilo, eu falava, e cada vez mais, sabe, aquela voz falando pra você assim, meu, você tem que fazer isso, você tem que abrir isso. Aí eu fui, meti a cara, e aí eu tava já divorciada, fui meio na loucura, assim, né? É uma coisa que hoje eu falo pro pessoal, é aprendizado. Aprendizado. Quer mudar, quer fazer uma transição de carreira? Faz um plano de transição mesmo, coloca ali uma meta de valor, vê o quanto você ganha, vê o quanto seu padrão de vida vezes 12, isso é real, isso precisa acontecer. Eu já fui na loucura, porque o que eu estava fazendo em paralelo já estava me dando um valor maior do que eu ganhava. E eu falei, aqui eu vou poder ficar mais tempo com a Duda, eu vou ter aquela liberdade, porque aí eu subi um nível assim de arrogância. Eu assumo, né? A gente, como ser humano, a gente tem os nossos momentos também de erros, assim. Teve uma fase que eu viajei. Tipo, não tava num padrão de vida, porque eu tava ganhando muito bem. Mas também perdi um pouco umas referências, assim, sabe? Tava muito no salto, assim, no sentido não de autoconfiança, mas no sentido de um pouco de arrogância. Hoje eu consigo ver isso, assim. Mas demorou pra eu ver também, viu? Foi muita lamentação. E aí o que aconteceu? Eu vi isso, falei, bom, eu vou pra cá. E aí vem aquela visão, né, que eu tenho essa coisa de muito. Eu tinha mais, hoje eu sou um pouco mais pé no chão. Mas eu consigo ver as coisas, igual. Eu tô aqui com você, a gente começa a falar de um assunto, eu já começo a ver infinitas possibilidades, assim. Que pode acontecer, né? Dá pra ir por aqui. Nossa, dá pra fazer isso. Então, assim, a minha cabeça já vai produzindo soluções para vários problemas, né? E aí eu vi isso. E aí eu falei assim, deixa eu perguntar para umas pessoas. Perguntei para algumas pessoas estratégicas, porque eu já tava vindo na linha de não perguntar. Desde o meu processo seletivo na Johnson, que eu fiquei quietinha e deu certo, eu comecei a ficar mais quieta com as minhas coisas. Porque eu era a boca do trombone. Falava tudo para todo mundo, sabe? Essa autoconfiança... foi. Exagerada, né? Sem ter sem procurar uma mentoria, no sentido que os mentores não precisam ser só os... Não. São os mentores, são os nossos pais, são os amigos mais experientes, é o primo, quem conhece o trabalho. Sempre quem conhece tem, a nossa história, conhece muitas a nossa história, vezes. que a gente confia, de fato, de fazer uma pergunta difícil. Que sabe que vai falar o que você tem que ouvir. Nem sempre o que você quer, mas vai falar o que você tem que ouvir. São poucas essas pessoas. E é difícil, né? Porque tem algumas pessoas que vêm me perguntar alguma coisa assim... Você tem vontade de dizer a verdade, mas tem que segurar para saber se a pessoa está preparada mesmo. Você está preparada? Para essa conversa, né? Você está preparado para essa conversa? E pode ser que procura, e às vezes eu até digo, procura outras pessoas também, mas é assim. Tem que mudar isso, se a pessoa às vezes não aceita. Você percebe no olhar que você está dando esse... Então... Quando você for procurar alguma pessoa, vai de coração aberto mesmo. Eu até brinco aqui. Tá de coração. O coração tá aberto. Tá mesmo, né? De dentro pra fora. Porque possivelmente essa conversa vai ser uma conversa difícil. Porque o que eu falar pode ser que não te agrade diretamente. Então, se for falar com alguém, vá de coração aberto. Né? Saiba que aquela pessoa vai falar, não necessariamente vai ser o que você quer ouvir. Exato. Não é verdade? Exato. Então, você estava falando que discernimento. Você estava falando que você passou por esse momento que não estava fazendo isso. Não, passei, não fiz. Fui na loucura. Estava no seu... Foi. E assim, estava abastecida de ferramentas, né? No sentido assim, não... Conhecimento, não, né? E detalhe, fiz plano de negócios, porque eu tinha a parte de gestão... Aprendeu a fazer o business plan, tudo. Gestão, cálculo, risco, tudo. Sim. E o negócio estava bom, e estava fluindo muito. Estava fluindo, assim, igual o que eu ganhava. E logo eu pensei naquela coisa que é a ilusão, você achar que se você empreender, você vai trabalhar menos. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Não entre nisso, porque eu entrei nessa ilusão. Vou empreender porque eu vou trabalhar menos. Vou empreender, porque eu escuto muitas pessoas falando isso. Eu falo, meu Deus. Não vai. Aí eu falo, será que você está preparado para essa conversa? Porque realmente não é bem por aí, não. Tá? Isso é bem... Isso não existe. Vai empreender. Se você vai empreender, você vai trabalhar 50 vezes mais, no mínimo, do que você trabalha hoje. Sim. E aí, nessa ilusão, eu simplesmente consultei algumas pessoas, o pai da minha filha, porque obviamente impactaria, nós já estávamos divorciados, mas impactaria no padrão dela, inclusive, né? Ele falou, Luciane, você é louca.
Você é louca, só falo isso pra você. Você tá numa das maiores empresas do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Você tem um cargo ótimo, você tem um plano de carreira lá, porque realmente lá é isso. Multinacional, eu não tô falando só multinacional, tô falando que hoje a gente aplica isso nas nossas empresas também. Mas já vem com essa cultura de fora. Mas vem, é muito já vem forte. Com essa Já cultura entra fora assim. de plano de cargos, carreira, salário. Porque tudo. tem que ter. Sim. Sabe? Isso é uma coisa de orientação a resultado, de orientação a desenvolvimento, de orientação a crescimento. Não adianta. É o que eu falo. Quem tá estável, tá morrendo. Não existe estabilidade. Se você parar pra pensar, eu gosto muito de usar a analogia do eletrocardiograma. O eletrocardiograma, imagina um eletrocardiograma. Você tá em altos e baixos. A vida é isso, é altos e baixos. Se você tá muito em alta, vai dar pane. Que é esses exageros que às vezes a gente também passa. Se você tá muito em baixa, vai dar ruim, vai morrer. E se você tá estável, quando o seu eletrocardiograma tá estável, você morreu. Já era. Só que tem gente que tá morta-viva. Tem gente que tá morta-viva. Pode ver, tem gente que tá morta-viva. Eu tô estável. Não existe estabilidade. Não existe. Aí, a multinacional eu falo porque é a referência que eu tenho de como trabalhando no corporativo. Mas hoje, à frente das empresas, isso é fundamental. Né? Então, a gente já colocar um plano, entender o que você quer pra você e provocar você a querer algo que você não tá vendo também. E enfim, tava com o plano pronto, né? E o pai da minha filha na época, você é louca, tá bom, você é louca. Eu falei, mas eu vou mesmo assim. Mesmo louca, eu vou. Todo mundo que eu perguntei para algumas pessoas, né, mais próximas ali. Aí começou a vir muita negativa. Eu falei, não, esse pessoal não tá entendendo a minha vibe. Você não vai se aposentar, não, você vai deixar de ser CLT. Esse pessoal não tá na mesma vibe que eu sou muito foda, então eu vou pras cabeças, eu vou dar conta. Aí, perguntei pro meu pai. Cheguei pro meu pai, né, meu pai sempre foi uma referência muito forte pra gente, né. E quando eu me divorciei, foi muito chocante pra mim. Porque a referência que eu tenho de casamento é até que a morte os separe. Meu pai e minha mãe, mesmo nas dificuldades financeiras, mesmo nos desafios, estavam sempre juntos. Do jeito deles, mas estavam. Então, eu cresci com essa referência muito forte. Quando eu me divorciei, já foi um baque. Quando eu fui falar com meu pai. Pai, eu tô pensando, né? Quero sair. Tô pensando, já tava com o plano de negócio pronto pra pedir a conta. Ele, Luciane, adianta eu falar não? Aí eu falei, pai, sinceramente, eu preciso ouvir um sim, pelo menos, pelo amor de Deus, pelo menos um sim de alguém. Aí ele falou, vai, mete a cara. Lembra da Veia Empreendedora? Sim. Só que ele falou assim, vai, porque assim, passar fome você não vai. O máximo que pode acontecer é você dar uma quebra financeira, eu seguro as pontas aqui com o meu salário, né? Ele estava na época trabalhando com negócio de animação de festa e tal. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou, pronto. Meu pai falou, eu internalizei. Todo mundo falou contra, mas meu pai disse que fosse bom, vamos embora. Fui embora, legal. Saí da Johnson's, cumpri o aviso, fiz a conversa, eles quiseram entender, porque assim, não tinha motivo, né? Não tinha nenhum motivo. Poxa, o que você tá fazendo? Você tá ganhando dinheiro aqui, cara, tá crescendo e tal. Não tinha motivo. Eu já estava fazendo job rotation para outro canal, varejo, que eu já ia... Enfim, tava lá em desenvolvimento, não tem como. Sim. Foi bem difícil essa conversa com o meu gerente, na época com o meu gestor, né? Enfim, se tornou um amigo até hoje. Também uma pessoa muito importante na minha vida, de desenvolvimento, assim, profissional. Aí eu saí. Pra você ter uma ideia, dia 26 de agosto de 2016, foi meu último dia na Johnson's. Passei a carteira, fiz todo o trabalho bonitinho, deixei lindo lá pra pessoa que entrou no meu lugar. Aí, dia 26. Dia 27 de agosto, foi um sábado, se eu não me engano, meu pai, a gente fez uma festa no quintal da casa dos meus pais, comemorar o aniversário da minha tia, essa minha tia que é uma referência muito forte pra mim, a Nádia. E aí, meu pai fazia 3 meses, meu pai e minha mãe que tinham comprado uma chácara, eles iam mudar no final do ano, a gente estava em setembro, né, iam mudar no final do ano pra essa chácara, no interior e tal. Era o sonho dele. Fazia 3 meses que tinha comprado. No dia 27, a gente tava lá, comemoramos aniversário, dançamos, brincamos. No dia 28 à noite... Ai, meu Deus, vou chorar. Essa ainda mexe. Isso é forte. Aí... Meu pai infartou. No dia 28. Resumindo, meu pai infartou, ficou 15 dias internado e faleceu. Faleceu... Peraí um pouquinho.
Fica à vontade, fica à vontade. Eu sei que é difícil. Essa parte sempre vem emoção, não tem jeito. Aí ele... eu trabalhava muito na época antes, né? Tinha saído na sexta-feira. Na segunda, né, depois que aconteceu o evento, né, do infarto, ele ficou internado. Nessa internação, eu consegui acompanhar, porque eu não estava trabalhando. Sim. Mais. Então, eu ia com a minha mãe na visita da tarde. Ele ficou internado no Dante Pazanese, que é um hospital aqui em São Paulo, tal. E na visita da noite, a gente já ficava direto lá, porque assim, eu estava mais tranquila. Sim. Achando que empreender era o negócio toca sozinho, né? O negócio vai... Mas você já tinha começado o negócio. Já tinha aberto a empresa. Era o negócio? Era uma empresa de consultoria para médico. Tá. Boa. Já tinha alguns clientes, tava que era tudo... a consultoria desse para fazer o que você fazia. Fazia na Johnson's. O que você fazia na Johnson. E dar treinamento. Otimizar o negócio dele e tal. Então você já estava fazendo isso. Já estava fazendo. Por quê? Porque com tanto de formação que eu recebi na Johnson's, mais o que eu busquei, mais o que eu estudei, eu estava já compartilhando o conhecimento. Então eu falei, eu quero fazer isso numa escala maior. E aí foi assim que eu abri a empresa de consultoria e tudo alinhado lá na Johnson's e tal, mas assim, eles são muito tranquilos com isso. Contanto que você dê seu resultado... Não importa. Não importa, você pode fazer o que você quiser. Mas eu que comecei a me incomodar pela questão do tempo mesmo. Eu comecei a ver que aqui dava dinheiro também, e aqui eu tava ficando menos tempo com a minha filha. Então eu meio que coloquei isso na balança e fui empreender. Sim. Então já tava tocando, já tinha alguns clientes. Fiquei 2 semanas, né, lá, indo todo dia. Então. Todo dia. E aí, nessa fase, acompanhei ele durante o processo lá. Eu era da indústria farmacêutica, né, antes. Então, conhecia os médicos davam os diagnósticos, né. E os médicos falavam assim, o seu pai tá vivo por milagre. A gente não consegue entender como que seu pai tá vivo. Isso aqui era pra ter sido um infarto fulminante e tal. Aí eu pude ter esse momento meio que de despedida, né? Sim. Obviamente que eu não esperava que fosse uma despedida, mas depois que passa, você vai entender. E aí, no dia 12 de setembro, meu pai faleceu. E no dia 13 é meu aniversário. Ele foi enterrado no dia do meu aniversário. Então, mais uma vez, como tirar proveito do fracasso, né? Como no dia mesmo do enterro... a gente não deixou de comemorar, a gente tentou... O velório do meu pai, eu nunca vi tanta gente num velório como eu vi no velório do meu pai. A gente tentou fazer daquela situação uma coisa que tinha uma característica muito forte do meu pai, que era alegria. Sempre foi muito... 58 anos, tipo, imagina, ele faleceu muito novo. Muito novo. E aí, depois... Eu sou a mais velha de 3 irmãs, né? Depois disso, amigo, tipo... Assim, do fato dele ter sido enterrado no dia do meu aniversário, eu não deixei de comemorar meu aniversário. Até mesmo no dia do velório lá, do enterro, as minhas primas, né, a Luciana mesmo, a Mariana, e enfim, minhas primas, a Jaque, a gente fez um bolinho pra mim lá. Então, a gente não quis deixar isso passar. Sim. Junto com as minhas irmãs, né, que também é uma rede de apoio muito forte que a gente tem. A gente sempre foi... É o que eu falo pra você. Música e amor. Amor e música, assim. Então, mesmo brigando, discutindo, não concordando, a gente já... Eu falo pra elas, eu falo assim, você veio como minha irmã, cara, você vai morrer como minha irmã. Não vem com esse papo de brigar no meio do caminho. Não vai adiantar, entendeu? Eu vou brigar com você hoje, amanhã eu vou vir aqui e vou bater na tua porta. Então, eu até brinco com o meu cunhado, né? Eu falo, você não se mete, não. Porque amanhã a gente vai estar se beijando aqui e você vai ficar mal na história. Então... E aí, depois do falecimento do meu pai, o negócio ficou meio estranho. Né? Tipo, perdi tudo. Tipo assim, a referência no sentido... Eu me desequilibrei completamente. Completamente, em todos os sentidos. Quebrei emocionalmente, financeiramente, tudo. Aí foi ladeira abaixo mesmo, assim. Foi aquela coisa que eu te falei da arrogância e tal. Tuf! Aí veio uma lição muito grande, que é o seguinte. No sentido assim, ó... Teve uma fase, né? Por isso que a terapia também me ajudou. Na época eu não tinha dinheiro nem para pagar a terapia. A minha terapeuta, que é a Maria, que é minha terapeuta até hoje, ela deixou eu fazer terapia naquele período, né? E para eu não ficar desamparada ali. Eu quebrei, amigo. Não tinha dinheiro para nada.
Nada. Perdi meu apartamento, perdi carro, perdi tudo. Eu comecei tinha que encontrar formas e sempre muito acreditando, assim, né? Mas eu tive que olhar para algumas coisas que eu não estava olhando, né? E hoje eu consigo enxergar isso muito claro, que eram coisas que precisavam me fortalecer para eu dar o próximo passo, mas só que com base estruturada, não com base em areia. Sim. E aí, nesse período, aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou te contar. Eu gosto de estudar, eu estudo bastante, estudo muito, amo física quântica, estudo, né? E a física quântica fala muito dessa coisa não tem muito segredo, né? O que você manda, volta. É basicamente isso. Energia, né? Energia, tudo é energia. Tudo é ambiente, tudo é o momento que você tá, a vibração que você tá emanando. E eu sempre fui muito de ajudar as pessoas, eu sempre gostei disso. E chegou um momento que eu tava precisando receber ajuda. E isso passou meses, tá? Talvez até anos, assim. 1 ano, sei lá. E um dia um amigo meu falou pra mim, porque assim, pra você ter uma ideia, eu pegava cartão de crédito emprestado com amigos pra alugar um carro pra eu poder trabalhar. Porque eu queria continuar a consultoria. E aí, como que eu ia pagar o carro se eu não tinha entrada do dinheiro da consultoria? Então, o que eu fazia? Eu fazia 99, Uber. Fazia Sim. Uber num período. Eu acordava de madrugada, ia fazer Uber. Do Uber, eu fui morar com a minha mãe de volta, lá longe. Então, fui morar longe. Fui fazer Uber. Nesse processo do Uber, eu acordava, 4 da manhã. Pegava o carro alugado, né? Fazia Uber das 5 até umas 11 da manhã. Normalmente, eu me dirigia pra Zona Sul de São Paulo, que era onde eu tinha uns clientes pra visitar. Visitava cliente à tarde. Então, eu já saía arrumada. Uber de manhã, consultoria à tarde. E batalhando. E nesse processo começou a aparecer. Faz uma palestra, faz um treinamento. Eu pegava tudo. Tudo que você pode imaginar, eu pegava. faz um treinamento aqui pra minha equipe da clínica e tal. Tudo. E precificava baixo, porque precisava de dinheiro para sobreviver naquele momento, né? E nesse processo todo, a guarda compartilhada com a Maria Eduarda. O pai da Duda, né? O pai da Duda morava 10 minutos da escola dela. Eu morava 2 horas da escola dela. Então, quando ela estava comigo... eu morava em Santo André. Quando ela estava comigo... Estava em Suzano, que é onde minha mãe morava, né? Quando a Maria Eduarda estava comigo, a gente tinha que madrugar. Aí eu tinha que deixar ela na escola cedo, ou deixava ela na casa do pai dela, para na hora do colégio ela ir para a escola. Isso começou a atrapalhar um pouco o rendimento dela lá. E às vezes eu morei um tempo na casa da minha irmã, no apartamento da minha irmã deixou eu morar lá. Então, assim, várias ajudas, né? E teve um momento nesse processo todo que eu tive que escolher, né? Que eu vi a Maria Eduarda caindo o rendimento na semana que ela estava comigo, o rendimento dela caiu na escola. E quando ela estava na casa do pai, ela ficava mais tranquila, porque tinha uma rotina, porque ela acordava mais tarde, próximo da escola, os amiguinhos e tal. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Que eu perguntei, eu fui trabalhando a cabeça dela para entender, e ela começou a falar para mim que era melhor ela ficar com o pai. Aí foi mais um ponto de disrupção, porque eu conversei com o pai dela, que sempre muito aberto com a Elisa, a esposa, e super aceitaram dela ficar lá com eles, direto. E, obviamente, sempre quando dava eu pegava, o final de semana e tal. Sempre estive presente, né, mesmo não... Aí eles ficaram, né, ela foi morar com o pai. Imagina a minha cabeça. Sim. Né? Porque, além de ter uma cobrança social... A cobrança familiar. Sua filha e tal. Filho tem que ficar com a mãe. Né? Filho tem que ser com a mãe. Que mãe é essa? Então, assim, foi muita crítica, inclusive até da família mesmo. Mas, ok. Né? Um dia a gente conversa só sobre isso. E aí, dentro desse processo todo, teve um dia que eu estava conversando, estava na terapia, e aí eu não estava conseguindo enxergar essa coisa do receber. Sabe? Eu doava, entregava, tal, fazia tudo que todo mundo me pedia, vamos, faço, vou, faço, tá. E o negócio não tava rodando, não ia, sabe? A coisa não ia, não entrava dinheiro, ou entrava um dinheirinho pouco. Foi uma fase. Mas aí as pessoas falam pra mim, Luciane, principalmente meus melhores amigos, assim, né? Isso aí vai ser bonito pra você contar a sua história depois. Eu falo, gente, não é possível, eu vou morrer antes disso, porque... Porque é isso que eu falo, quando você está dentro do processo, muitas vezes você não consegue enxergar, que é o tal do... Sou enxergador. Para você enxergar alguns problemas, às vezes você tem que sair do problema. Para você poder ver de fora, né? A visão mais macro. Você só sabe que está doendo.
Só dói, Né? Você não consegue enxergar a origem da dor, você não consegue saber Não. o ganho da dor, nem... E como solucionar às vezes, né? Então, acho Não, que e é você muito, só e sabe é um que tá doendo. processo, tá doendo. Eu falo, não é possível. E às vezes o negócio tava indo pra dar certo, e eu não queria voltar pra indústria farmacêutica, porque eu tinha, aí vem a arrogância que eu falo pra você. Eu tinha falado, não, eu nunca mais quero voltar, não vou... Nunca mais você CLT. Para, que nunca mais, isso não existe. Não, isso esquece isso. São situações momentâneas, o que importa é o agora, tipo, né? E os caminhos que você vai ter que seguir. Mas aí, pra fechar esse ponto... eu persisti ali, passei por esse desafio também. E aí, na sessão de terapia nesse dia, porque é aquela coisa igual da sorte. Tipo, é um monte de coisa que aí num dia abre. Mas foi um puta processo até ali. A gente tava conversando e aí a minha terapeuta falou assim pra mim. E eu com aquela coisa, nada dá certo, E estudando, sabendo que tudo que eu mandava voltava, né? Eu falei, não é possível isso. Aí ela falou assim pra mim, Luciane, vamos ver quantas pessoas estão te ajudando. Com cartão, com palavras, te pagando alguma coisa. Eu comecei a contar, falar os nomes das pessoas. Quando chegou no 10, nome 10, ela falou assim pra mim, pode parar. Aí parece que abriu assim, ó. Falei, eu não tô conseguindo abrir pra receber. E eu que sou tanto de falar que a gente tem que doar, mas a gente também tem que receber. Sim. Nós somos merecedores também. Ali virou. Dali pra frente, foi um negócio, porque eu comecei... Começou a dar certo. Por isso que eu falo, Moreira, seja grato ao que você tem. Seja grato ao momento presente. Porque tudo que... Ai, vou chorar de novo. Tudo que vale é agora. É aqui, ó. O que tá acontecendo aqui? Né? Tem até uma frase que eu gosto muito, né? Que fala assim... onde eu estou aqui, né? Quem eu sou este momento, que horas são agora, que é até de um filme, eu vou lembrar o nome depois. Mas assim, tudo é agora que acontece. A gente não tem o controle daqui a pouco, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. E aí, nesse dia eu entendi, assim, a teoria na prática, né? Porque eu gosto muito de estudar. Mas é o que eu te falo. Ali eu entendi a teoria na prática. Ali eu entendi que não adianta ter conhecimento se você não pratica o conhecimento. Não adianta. Pode ser um PhD. Se você não botar em prática aquilo que você está aprendendo, não adianta. E nesse dia, para mim, essa sessão da terapia foi, assim, muito reveladora, né? A gente tem os processos e tem as sessões reveladoras, né? Porque trouxe esse aprendizado, de fato. E eu entendi, eu falei, poxa, eu tenho que agradecer, porque olha o tanto de gente que está me ajudando. Tem gente que não tem uma pessoa para ajudar. Eu tinha mais de 10 pessoas me ajudando e eu não conseguia enxergar. E tem gente que te ajuda que você não sabe nem como. Não sabe. Se brincar, tá pior do que você. E tá te ajudando. Ainda tem isso ainda. Exato. Aí, ali começou a virar o movimento. Ali eu entendi, inclusive uma das lições do meu pai, da questão da humildade. Que não tem a ver, humildade não tem a ver com pobreza. Tipo, às vezes a gente, essa pessoa é muito humilde. Gente, não tem nada a ver humildade com não ter dinheiro. Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem gente que que não tem dinheiro, mas é muito rica. E muito humilde, não tem nada a ver. E tem gente que tem muito dinheiro e também é muito humilde, entendeu? Então não tem esse negócio. E ali eu entendi, assim, ficou muito claro pra mim essa questão do receber. Então, não é só dar, porque é uma troca, né? Sim. E às vezes você planta um negócio em um lugar, não espere colher dali, porque isso gera expectativa. Tudo que aumenta muito sua expectativa vai aumentar sua frustração, é proporcional. A expectativa, a frustração é proporcional à sua expectativa. Relacionamentos. Tudo. Pode ver. Empresa, tudo. O negócio, então, o cliente. Tenha pé no chão no sentido de, exatamente, perspectiva ao invés de expectativa. Porque você espera sempre, mas ter uma perspectiva antes de ter expectativa. Porque se você se frustrar, é proporcional. Então, eu pude entender ali essa questão, né, de ter essa perspectiva, de crescer e entender que é uma troca. Então, ou seja, e aí você começa a clarear a sua missão, porque aí vai ter que ser um outro podcast pra gente falar da questão de missão, visão e valores, que é cultura. Sim.
E ali você começa, aí concatena todo aquele aprendizado que você teve corporativo, aquele aprendizado que você tem na vida, com os familiares, porque tudo isso vem sendo estruturado com missão, visão e valores, é que a gente não dá um nome. Sim. Quando a gente começa a entender os nomes das coisas, a gente começa a entender essa parte. Desse dia em diante, Moreira, mudou. Não é que virou, a sorte chegou. Não, nesse dia em diante eu comecei a entender. Por exemplo, tudo o que acontecia, eu tinha uma gratidão. Tudo. Até hoje. Às vezes acontece um negócio muito, muito ruim, foda, que você não queria que acontecesse. Mas você tem que trazer pra você e falar, respira. Isso tinha que acontecer. Mas podia ter acontecido. Podia, mas não aconteceu. Então, aconteceu assim? Aceita, receba e agradeça, que eu falo, né? Aceita, receba e agradeça. O que eu tiro de aprendizado disso? O que eu tiro de bênção? O que eu tiro de aprendizado? Segue, vira o baile, toca a vida. Toca a vida. Vira a página. E aí, o ponto aí foi... Aí, a partir daí, começaram a acontecer as deucidências da vida, né? Porque você está aberto, realmente o universo traz... dentro de você estudar. Claro, tem que estar preparado. Não estudar né? não para ver. Não adianta, né? Se você não estiver preparado, não tem no mundo o universo que traga. Não tem. Estudar, trabalhar e ajudar. São 3 coisas que, unidas a compartilhar amor e conhecimento. Se você não estuda, não trabalha e não ajuda, estude, trabalhe e ajude. É para isso que a gente está na Terra. Verdade. E dentro desse processo todo, se divertir. Né? Porque também não adianta nada, né? Ser aproveitar, bitolado. né? Tem que aproveitar, tem que curtir. Claro. E aí, estudar, trabalhar e ajudar, eu entendi. Falei, pronto. Claro que, né? Tem muitos desafios, muitas né, gente? historinhas aí, né? Calma. Tem muitas historinhas, calma que eu tô né? só começando, igual eu falei. Mas tem esse processo todo. E dentro disso começaram a acontecer as coisas e me levaram... Pode falar. Como que você ia falar, eu acho, levaram você, como você chegou hoje a estar aí como CEO dos maiores mentores, não maior do Brasil. Nosso mestre, né? O Janguier Diniz. Janguier Diniz. Você conduz toda a parte de mentoria dele, é sócia, Sim. junto com ele, de algumas empresas, né? E faz parte dos eventos que ele conduz, não só ele, outras pessoas também. Sim. Faz parte de uma rede de apoio gigante de mentores e mentorados. Está lá no Instituto Êxito, fazendo parte, junto com o Janguier, nas mentorias. Então, como que você chegou nesse momento e aproveitando, né? Já me fala mais do seu trabalho, o que é que você faz, tanto na empresa com a mentoria, aí tem a hora do jabá, né? Arrasta para cima. Fala um pouco sobre isso, sobre a importância também das mentorias, de ser mentorado, de ter mentores, né? Desse ecossistema, não só de ter mentor, mas desse ecossistema, né? Sim. E um pouco também da empresa também de consultoria, para quem tem a sua empresa, né? Da estratégia, o que a estratégia contribui. A estratégia minha também. Tá, vamos lá. A sua também. Perfeito. Eu cheguei no ecossistema, depois desse processo que eu te falei, eu voltei, tive uns remembers na indústria farmacêutica, né? E super tranquila, assim, entregando o resultado, mas já sabendo, a entrada na indústria farmacêutica já era mais estratégica no sentido assim... Pontes. Era sobreviver, tipo, vou pagar as minhas contas, porque é desafiador empreender com um boleto para pagar. Isso também é outra coisa que eu falo nessa questão de transição. Uma coisa é você ter uma reserva garantida ali por um tempo até o seu negócio virar e tal. Outra coisa é você ter que pensar em tudo e ainda, né, fazer isso. Tem uma coisa interessante sobre isso, porque assim, a gente viveu e continua vivendo, né, as startups, né, o boom das startups, desde 2010 para cá, mais um pouco para frente, depois na pandemia, o boom das startups de verdade. E a gente sempre olha, né, aqueles jovens garotos, né, fazendo negócios digitais, e as pessoas às vezes me perguntam como é que é isso, e também as pessoas que já têm uma carreira, já estão evoluídas, mais velhas um pouco, da dificuldade de empreender, ou do ponto de empreender, o ponto certo de empreender, né, e a gente viu, pegando essa chave das startups, por que é muito mais fácil um jovem empreender? E principalmente teve esse boom das startups. Primeiro, porque abriu a oportunidade de empreender com muito pouco dinheiro. Que são os desenvolvedores, as redes sociais, os aplicativos, os softwares, as tecnologias. Segundo,
que os jovens não tinham conta para pagar. Ou seja, a gente já está vivendo a nova geração que está em casa mais tempo com os pais, que está casando bem mais tarde. Leitinho e Nutella. Exatamente, leitinho e Nutella. O cara que não quer, as pesquisas mostram, o cara não quer nem trabalhar, o neném, né? Mas olhando a geração das startups, é o cara que está em casa, que está descobrindo novas tecnologias, que tem a oportunidade de desenvolver tecnologia e não tem nenhum custo para aquilo relativamente muito baixo. Então ele não tem esse problema que não é o problema, para alguns é uma solução, que é de ter que pagar a conta. E aí eu falo muito para quem está empreendendo agora, né? É um desafio. Eu tive que sair da minha renda X, eu reduzi 3 vezes a minha renda para poder pegar o meu primeiro salário na minha empresa, porque eu tenho salário. É isso mesmo, tem que ter. Eu tenho salário, eu tenho minha remuneração fixa. Claro que eu também tenho os lucros no final do ano. É lógico. É ótimo ganhar os lucros. Devia ter meta também. É muito bom. Comissão. Tem meta, tem comissão. E eu tenho o meu salário. Mas o meu primeiro salário como empreendedor, e antes, claro, eu tinha já quebrado 2 negócios porque eu não tinha salário. E eu falo muito o desafio, né? Que é, você precisa ter um salário fixo, você precisa ter, de fato, uma renda fixa como empreendedor também. Sim. E claro, lucro é lucro, salário é salário. E lucro não é apurado. E lucro não é apurado. São vários gatilhos que a gente tira aqui dessa conversa, mas o empreendedor que busca empreender, que ele já tem uma carreira consolidada, é muito mais difícil, porque ele vai ter que dar um passo para trás. É muito difícil ele dar um passo para trás. A gente fala, conceito da startup, tem um dos conceitos de ser startup, é que é uma empresa em que os fundadores trabalham na empresa, que não está brequivada ainda e que os donos não têm salário. Sim. É um dos conceitos. Tem vários outros, tem várias formas de se caracterizar uma startup, mas um deles é, os fundadores estão na empresa e não têm salário. Ou seja, estão trabalhando sem ganhar nada. E vão fazer isso muito tempo. E quando você ganha lá seu salário de 15, 20, 30, 50 mil reais, normalmente um executivo, eu estou falando para um diretor, que está ganhando 50 mil reais, 100 mil reais, para empreender e dar um passo para trás para ganhar 10, ou para não ganhar nada, cara, tem que ter muita resiliência. Tem que acreditar muito. Tem que ter uma reserva. Tem que ter uma reserva, tem que estar preparado para aquilo. Pegando esse gancho que você trouxe. Cara, em algum momento eu tive que buscar uma renda para depois voltar de novo e ganhar, criar essa ponte, fazer novos relacionamentos e, de fato, catapultar e ser de novo e voltar para empreender. Mas é muito importante dizer isso, que em algum momento você vai ter que ter uma renda, de alguma forma você tem que buscar uma renda para, dependendo da idade, no momento que você tem filho, já tem conta para pagar, meu amigo, o boleto está ali. Então você tem que ter uma fonte de renda, tem que ter uma reserva muito bem feita para poder ir empreender seguro, né? Claro, é uma montanha-russa. Vixe. Tem os vales, tem o vale do primeiro ano, tem o vale do segundo ano, do terceiro, do quinto. Tem os vários vales que você tem que ultrapassar. Mas tem que estar preparado também financeiramente e eu sei como é que funciona. E se você tiver que voltar, que você falou, né, que é um desafio, né? Poxa, tem que voltar. Porque entra o ego. O ego. Poxa, eu vou ter que voltar, vou ter que trabalhar de novo. Comigo aconteceu isso. Eu fui empreendedor, tive um negócio, voltei, tive que trabalhar. Voltei de novo, fui, tentei outra coisa, tive que voltar de novo. Até que a persistência deu certo, claro, muito trabalho persistindo. também. Persistindo, deu certo com a MyTrack dessa vez e estamos há 11 anos com o negócio. Mas indo e voltando, você tem que largar a mão um pouco do orgulho, tem que voltar um pouco, você tem que pagar a conta. Tem que baixar a bola às vezes mesmo, essa é a verdade, né? Você teve que fazer isso, você voltou um pouquinho. Voltei. Trabalhou na indústria de novo. Trabalhei na indústria. Pagou os boletos. Pagando os boletos, comecei a pagar os boletos. Tem os boletos que a gente paga até hoje, né? Porque, né, os acordos, aquelas coisas e tal. Mas assim, pagando os boletos e aí eu comecei a veia social, você vê, né? Como que quando é para acontecer, as coisas acabam acontecendo naturalmente. Eu ganhei... dentro de todo esse processo, um casal de amigos, o Dimitri e a Bruna, me emprestaram, me deram um cartão lá para comprar o curso do Tiva Hacker, do Segredos da Mente Milionária, o MMI na época, que é o Million Mind Institute lá. Esse curso, eu não tinha grana. E eu, como eu te falei, gosto muito de estudar e tal. E eu queria entender, porque era só o que faltava. Tipo, eu entender o porquê não materializava, né? Por que não... Você já tinha todos os... Tinha. As características. Poxa, né? Lógico que umas a gente vai descobrindo no caminho, a gente vai desenvolvendo outras também. Sim. Mas ali eu falava, poxa, o que tá faltando?
E aí o Dimitri, na época, né, que é um irmão, assim, ele e a Bruna são irmãos mesmo. Eu sou muito grata, viu, o Moreira. Isso Muitas é uma... pessoas, né? Não, eu tenho. Pessoas que entram pra minha vida. Também tenho muita gratidão. Nossa. A muitas pessoas. Se for o podcast inteiro para falar os nomes, é Não. uma lista Então. gigante. E o medo de esquecer é maior Então, ainda. pior ainda, né? Porque aí você esquece alguém, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que agradecer muito, sabe? E aí o Dimitri falou, vai, faz. Eu fui lá, comprei até o acesso mais barato, né? E ganhei um negócio de empreendedorismo. O que é esse negócio de empreendedorismo? Quero empreender. Fui no negócio de empreendedorismo. O negócio de empreendedorismo era do Instituto Êxito. Era um evento antes do evento. Era um pré-evento. E nesse evento do Instituto Êxito de Empreendedorismo, estava lançando o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é o Janguier, o presidente, né? E aí, lá, o Janguier... Eu nem sabia quem era o Janguier, pra ser muito franca. Sim. Eu conhecia ali, eu conhecia das pessoas que estavam ali, eu conhecia o Zé Roberto, que era do coach. Eu conhecia a Carol Pfeiffer, que acho que eu já tinha visto em alguma entrevista de negócio de bolsa... Mas eu não conhecia todo mundo que estava ali, né? E foram vários players que fizeram um dia inteiro de palestras de empreendedorismo, apresentando o Instituto Êxito, a iniciativa do Janguier Diniz. Eu falei, pô, que legal esse cara. Tipo, porque era uma dor que eu já via, essa dor no empreendedorismo, de não ter nada para desenvolver o empreendedor. Não tem. Até hoje não tem. O que tem mais próximo é o Empretec. O Sebrae. O Sebrae. Que, né, verdade, o Empretec, antigo, o Sebrae é muito antigo. Acho que é o programa de mentoria e de... Mais antigo que tem. De acompanhamento mais antigo que tem. E é mundial, né, o Empretec. É. Eu fiz também já. Sim. E aí, eu achei legal a iniciativa, pelo cunho social. Falei, poxa, que legal. Fui lá, assisti as palestras e fui embora. Na semana seguinte foi o evento do MMI, né, para participar, para entender os segredos da mente milionária, por que as pessoas têm dinheiro e outras não. Entra muitos pontos. Um dia a gente... Vamos marcar uns podcasts pra gente falar só de livro. Isso. Tá bom. Aí no evento tinha uns estandes. E tinha lá o estande do Instituto Êxito. Lembrei da semana anterior, curiosa que sou, falei, o que é isso aqui? Aí um baiano, que chama Herbert, né? Arretado também, da missão, assim... Falou, a gente está com essa iniciativa, estamos buscando associados. Eu falei, o que precisa para ser associado? Você tem que contribuir. Contribuir com o quê? Você tem que contribuir com gravação de curso. Conteúdo. Eu falei, peraí, me explica melhor. Onde que eu pago? Onde que tá o boleto para eu pagar? Porque... Tá o segredo como que você vai... A pegadinha tá onde? Onde tá a pegadinha, né? Não, é 100% gratuito. Eu falei, não, amigo, como assim? Eu vou usar seu estúdio, eu vou gravar os cursos lá gratuito? Como assim? Era isso mesmo. E eu tinha vários materiais para gravar curso. Já tinha feito, já estava preparada. Só que, né, para você contratar um estúdio, hoje tem um pouco mais de acessibilidade. Mas ainda é caro se você for contratar. Sim, né? É caro. Imagina, principalmente passando numa fase que você tá pagando o básico ali, né? Aí ele falou assim, eu falei, você tá falando sério, cara? Tipo, ele falou, a gente tem uma veia social. Eu falei, eu quero entrar nisso. Eu amo essa parte social e eu já fazia trabalho em comunidade com a minha mãe, né, com o projeto dela lá, em favela tal, de levar o conhecimento para as pessoas e tudo. Eu falei, eu quero isso sim, como que eu faço para entrar? Você tem que preencher isso aqui. Eu falei, gente, você tem certeza que eu não pago nada? Não, moça, é sócio honorária. Não tinha nem letras pequenininhas, não tinha. Não, eu falei, eu vou... Aí ele falou para mim assim, quando que você... ele falou assim, como que funciona? Quando você pode gravar? Eu falei, amanhã. Tipo, o evento era sexta, sábado e domingo. E na segunda, né? Eu estava trabalhando na indústria. Era o Summit? Não. Não era o Summit, não. Ainda era a plataforma de cursos. Mas tem o Summit também que a gente vai gravar. A gente vai ter que gravar lá. Vamos gravar. Aí eu peguei e falei pra ele, vou segunda. Amanhã já, mas você é retada, hein? Não sei o quê. Aí eu olhei pro olho desse cara, e falei assim pra ele, escuta o que eu tô te falando. Porque eu falei porque eu senti mesmo. Não falei de fazer média, não. Eu falei, nós vamos fazer grandes coisas juntos. O Herbert. A gente vai fazer grandes coisas juntos. Aí ele, vamos mesmo. Já vi que você é porreta, não sei o quê. Beleza. Na segunda-feira eu tava lá gravando. Gravei lá uns cursos, umas coisas. E comecei a doar para a plataforma, comecei a entender o ecossistema. Quando tinha os eventos, eu ia, né? Os eventos eram mensais, os encontros mensais, no Instituto Êxito, de networking.
E eu ia, quando eu conseguia, sempre eu ia, e eu via um monte de gente em cima do Janguier. Eu falava, gente, quem é esse cara? E como eu sempre trabalhei na área médica, então eu nunca fui muito deslumbrada com essas coisas, assim. Sempre pra mim, natural. Mas o pessoal em cima, eu falava, não vou encher o saco do cara. Tipo, todo mundo enchendo, né? Por que eu vou encher? Mas ali, naquela roda que tinha ali nesses encontros, tinham umas pérolas, umas coisas muito boas. Eu falei, meu, que negócio legal isso aqui. Quero mais disso. Passou o tempo, entrou a pandemia. Eu estava trabalhando nessa época numa empresa de placa e parafuso ortopédico. Era comissionada, tinha um fixo, mas tinha comissão. A gente entrou numa fase ali que... Imagina que o pessoal não tinha cirurgia. Ninguém quebrava a perna. Não, e a prioridade era outra. E na pandemia também, possivelmente, muita coisa. Ao invés de ter cirurgia eletiva e tal. Assim. Vou resumir essa parte. Tava difícil lá. Fui trabalhar no social. Ajudei muito no social na pandemia. Aproveitei, consegui fazer muita palestra, porque o que aconteceu? O pessoal precisava ter a conscientização do Covid. Só que não tinha pessoas com coragem para ir nas empresas. As fábricas não pararam. Sim. E as pessoas que iam para as fábricas estavam morrendo de medo. Então eu peguei todo o meu conteúdo, né? Transformou para esse. Fui transformando. E voltou para esse negócio. E voltei falando sobre o quê? Autoconhecimento. A importância de você prestar atenção, a importância de você vigiar, orar e vigiar, sabe? Então, levando uma palavra, às vezes, de esperança, porque o pessoal estava todo mundo com medo, tinha gente perdendo familiar, tinha aquela loucura. E eu não tinha... Assim, em alguns momentos eu tive medo. Eu peguei Covid. Só que, ao mesmo tempo, eu falava, a gente não tem mais nada a perder aqui. Tipo, vamos para as cabeças. Tipo, vamos fazer o negócio acontecer, né? Levar conscientização para as pessoas. Então, eu peguei muita palestra nessa época, né, do Covid. E fui também me aprimorando como palestrante no sentido Falando melhor, né? Oratória, melhor. desenvoltura de palco. Amigo, isso é uma coisa constante. Toda palestra que você assiste, você pode ver, você pega um ponto e tal. Você está sempre melhorando, né? Sempre. E o que sabe que... E outra coisa que é claro, é a prática. É a prática. Quanto mais você faz, você acabou de uma forma indireta doando, recebendo, né? Exato. E é o que eu falo pra você. Quando você tem essa consciência que às vezes você planta aqui, mas não é aqui que você vai colher, que entra essa coisa da expectativa, só planta. E planta com amor genuíno. Sim, não vai fazer a palestra para treinar, não. Vai para dar o conteúdo. Para dar o conteúdo, pode ser vai uma pessoa. Vai para transmitir para uma pessoa, vai para mostrar. Já fiz, viu? Para uma. Sim. Sabe? Tipo, uma pessoa. Chegar não tem ninguém, né? Aquela história, né? E aí, você faz o quê? Aí na época, falei... Eu lembrava de um material que eu tinha assistido do Roberto Chinichique, que ele falou, seja para dê o seu melhor. Sim. E na Johnson's também a gente tinha muita palestra com o Cortella. Então, sim, fantástico, Cortella. Fantástico, ser humano. Então, muitos insights, né? Aí, comecei a participar desse ecossistema, né? E aprofundar mais na pandemia com o Herbert lá. Depois da pandemia, comecei a voltar para o trabalho, quando voltou a pandemia em 2021 ali, mas eu já estava sentindo que tinha alguma coisa ali que ia acontecer. Aí comecei a potencializar o negócio da consultoria, ainda trabalhando nessa indústria farmacêutica, mas já sabendo que eu já estava fazendo a transição ali. Beleza. Um dia a gente gravou um projeto todo da pandemia, que o Janguier e a Carol Pfeiffer estavam encabeçando, e precisava de uma pessoa na pandemia ainda, para gravar o conteúdo prático. A gente gravou o conteúdo teórico, como vender mais. Naquela época que os vendedores, que o pessoal de eventos ficou desempregado, todo mundo. Então começou aquela onda. Tudo. Fazer tudo no digital, evento online. Não tinha mais. Então o pessoal que era da graxa, né, que o pessoal fala que é o pessoal que monta evento. Como ganhar dinheiro? Então, como ganhar dinheiro? Fizeram um programa disso. Legal. E esse programa era para ajudar a cozinhar, vender coisa nos apartamentos. Não sei se você pegou essa fase, que o pessoal vendia um monte de coisa no prédio. Sim, tinha sim, os grupos e tal. Empreendedorismo de sobrevivência. E eu ajudei a montar lá no Instituto. A gente estruturou a parte metodológica, a parte de prática, de colocar... Para colocar em prática. Coisa simples e rápida e prática. Porque tinha que ser rápido, tinha que ser simples e tinha que ser prático. Aí, gravamos. E faltava uma pessoa para gravar a parte da cozinha. E o cara que ia ser o chefe lá que ia gravar, ele tava com medo de pegar Covid, e, enfim, não pôde ir na gravação. E aí a gente lá, um dia à noite no Instituto, de madrugada, eu, o Herbert lá e a equipe, né, o Renato, a equipe da operação, a gente falando, e agora?
Aí, falei, vamos pensar em alguma solução, né? A coisa da solução. O projeto vai acabar aqui, vai minguar aqui, porque não vai ter a parte prática. Eu falei, vai ter a parte prática sim. Eu falei assim, eu vou gravar. Vou gravar essa porra. Vamos gravar. Não, Luciane, você tá começando a se posicionar como palestrante, como consultora. Você vai aparecer lá fazendo comida. Eu falei, amigo, não sei nem se eu vou estar viva. Eu falei assim, vamos gravar isso agora. Não é possível. Vamos gravar, eu vou gravar. Amanhã a gente já grava. Então vamos comprar as coisas no mercado. Fomos no mercado, compramos todos os ingredientes. O Herbert e a esposa reservaram. É o quê? A receita? É panqueca. Panqueca não, como é? É tapioca. 3 horas de podcast. Tapioca. Esse podcast tá bom, hein? Tá bom. Esse podcast tá fluindo aqui, gente. Era tapioca, pizza caseira, um monte de coisa. Cookies. Tipo, várias coisas. Pra pessoa fazer pra vender no prédio. Cachorro quente, hambúrguer. Né? Compramos ingredientes. Falei, vamos lá. Minha filha ajudou a Duda. A esposa do Herbert, a Grazi. O Herbert, o Renato, né? Que é um amigão também nosso, que é videomaker, faz gravação, essa parte toda. Aí reservou lá o espaço da casa do Herbert, lá do apartamento. Gravamos tudo. Gravamos todo o conteúdo. Me senti a Ana Maria Braga. Foi uma manhã de Ana Maria Braga. Uma manhã não, que na verdade a gente começou, 8 da manhã, viramos à noite, até de madrugada. Fui embora 4 da manhã do outro dia. Mas missão cumprida. O projeto foi pra frente. Beleza, amigo, plantamos lá, passou. Um dia, estou lá no Instituto Êxito, almoçando com o Herbert. Aí o Janguier passou. Aí ele passou e esse projeto deu uma repercussão positiva, assim, né? Aí ele passou e o Herbert falou, é Luciane, eu sei quem é essa pessoa. Né? Eu falei, prazer te conhecer e tal. Ele, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Aí ele fez umas propostas, tipo, o Herbert sempre falou, você tem que trabalhar aqui, você tem que vir pro comercial aqui, você tem que fazer a vender aqui. Vender aqui. O cara tá vendendo lá, vem vender aqui. Vendeu... Aí eu falei, amigo, tem que ficar pelo menos parecido ali com o que tem na indústria farmacêutica, né? Resumindo, amigo, no dia que a gente tive umas 3 conversas ali com o Janguier pra gente poder chegar numa negociação, né? E topei entrar no Instituto Êxito, na operação mesmo lá. Aí, para ajudar na mentoria que já tinha, para ajudar na estruturação de cursos, enfim, de produção mesmo. Foi uma fase muito boa, foi um ano e pouco ali. Dentro desse 1 ano, me aproximei muito mais, né, do ambiente, sim, desenvolvendo produtos com o Janguier, desenvolvendo projetos, um projeto, inclusive, de empreendedorismo para as universidades e tudo mais. E aí, fui crescendo. Ambiência, mais uma vez, trabalhando muito, 2, 3 horas de deslocamento todo dia para vir, 2, 3 horas para voltar, mas assim, com muito amor, assim, tipo, me encontrei, sabe? Aí começou a vir a parte do livro, do Código Secreto da Riqueza, que ele escreveu. No dia que ele mostrou pra gente, né, o livro, ali mesmo eu já vi, assim, eu falei, aqui é o método, né? Ele não tinha ainda a mentoria? O método não. Tinha uma mentoria do Instituto, que ainda tem. Mas não a dele. Exclusiva, não. CSR. Não. Os eventos que a gente participou. Não tinha. Tinha os eventos com os associados, os fundadores, os players fundadores do Instituto Êxito, junto com ele. Mas nada assim, só dele. E aí a gente começou a trabalhar, desenvolver tal, muitos encontros, né? Muito network, muitos encontros e tal. Quando ele falou pra gente, né? Falou pra mim, eu quero você comigo nesse projeto. Falei, não precisa nem falar 2 vezes, né? Óbvio, aceitei de coração aberto, assim. Contribuir na parte... O Janguier é uma mente brilhante, assim, né? Sim. Fora do foco, assim, é muito gigante. É muito aprendizado todos os dias, assim, todo o tempo. E aí, fui trabalhar, ajudei, contribuí a desenvolver a metodologia, né, dele, a aplicabilidade disso. Começamos o MVP com o Código Secreto da Riqueza. Hoje a gente já tem 9, 10 edições do Código Secreto da Riqueza. Dentro do Código Secreto da Riqueza, comecei a entender mais ainda as dores, né?
do empreendedorismo ali, na realidade, né, de multissegmentos. Então, isso traz um repertório absurdo, assim, para desenvolver negócios. Sim. Né, porque você acaba conhecendo muito de muitos nichos. Dentro disso, a gente desenvolveu o Movimento dos Obstinados, que é um movimento social. Dentro do movimento, tem a parte do Código Secreto da Riqueza, e começou a vir essa procura pelo empresário. Né? Eu quero mais, eu quero um acompanhamento. E aí desenvolveu-se o Código Secreto da Empresa. E aí a gente foi só desenvolvendo, crescendo. A gente começou a operação com 2 pessoas. Né? Teve uma fase que eu vendia, pedia para fazer os criativos lá, mas eu vendia, montava o evento, estruturava, comprava, controlava, falava no WhatsApp, tudo ao mesmo tempo. Aí a gente foi crescendo, obviamente que nos dias de eventos a gente sempre teve equipes, mas fomos desenvolvendo. Hoje a gente está com uma operação que eu estou dirigindo com ele na presidência, né? Mas eu sou a CEO de 19 pessoas, então é um crescimento. Né? Dentro disso, desenvolvendo, buscando a cultura, né? A base cultural ali para poder ter um resultado positivo. E com outros projetos, né? Que é igual você falou. Então, respondendo a pergunta de chegar nele, foi assim. Manter. Por que ter um mentor? Porque tem um mentor. Por que ter um mentor, né? Mentores faz parte na sua vida, claro. Muitos fizeram. O próprio Janguier é o seu mentor, assim como também é meu, como eu falei, em comum. Mas por que participar desses eventos? A gente já falou de forma indireta, mas de uma forma... direta, né? Direta. Por que participar de eventos? Por que ter um mentor? Modelar pessoas? Depois a gente finaliza você falando um pouco da empresa. Tá bom. Mentoria... encontros com outras pessoas que têm as mesmas dores que você, para mim é igual a riqueza. Por quê? Porque você tem troca, relacionamento. Então, uma coisa que eu acredito muito é em relacionamento, e eu acredito que é tudo sobre pessoas. No fim das contas, é tudo sobre pessoas. Então, assim, é aquela coisa de eu te escuto, você me escuta, a gente troca informações. Nós 2 temos uma visão, a gente abre um negócio novo, por que não? Né? Para resolver uma dor da sociedade. Então, por que um mentor? Né? Acho que não só na vida pessoal, mas também na vida empresarial. Porque ele vai te mostrar atalhos que você vai cortar caminho. Então, por exemplo, hoje muita coisa eu vejo da mentoria, do acesso que tem ao Janguier, principalmente na mentoria direto com ele, que assim, às vezes a pessoa ela ia dar uma volta no mundo para conseguir um negócio. Ele e assim, é muito simples para ele, porque ele fala, vai aqui, faz aqui. Mas isso Então, assim, tudo aquilo que você dá, entortar e virar, pronto, é um atalho. Então, mentoria é um atalho para o seu objetivo. Quem sofreu para fazer, para errar, foi ele. Foi ele. Ele passou por essas dores. Passou. Né? Ele passou por essas dores muito tempo, claro. Evoluiu bastante todo o negócio dele, cresceu, bilionário, na Forbes, vários outros negócios, outras empresas, investimento. Então, essa experiência toda, né? É um tempo que você reduz, às vezes, numa conversa só, você tem um resultado de um problema, de uma dor sua. Exato. Que ele já teve. Eu agradeço a Deus sempre, e eu me sinto muito privilegiada de ter esse acesso, né, com ele, de perguntar, de aprender. É um professor, é um mentor, é um mestre mesmo. E ter essa referência real no sentido de resultado. Porque eu sou muito evidência, assim, eu sou muito baseada em evidência. Então, não vou desmerecer, porque acho que todo mundo tem seus méritos, né? Mas é diferente você pegar uma pessoa como o Janguier, que vive, né? Não só viveu, mas vive 40 anos de empresa. Criando negócios, desenvolvendo negócios. E você ter esse acesso e trazer isso para a sua empresa, para sua vida, porque... volta mais... Não adianta, volta em pessoas. Sim. Um ensinamento muito forte do Janguier que eu peguei, assim, é a programação mental. Que lá, lembra quando eu te falei? Lá, quando eu vi a vaga da Jones, quando eu sempre tive esse input. Que é o quê? É uma programação mental. Que é uma programação mental que, às vezes, você não é da sua família que você pegou.
Mas alguma coisa te chama para aquilo. Chama, é uma coisa que o Janguier falou na palestra dele, que eu fico marcado aqui, que, claro, o Janguier conta a história dele toda, né? Assim como você contou a sua aqui. Sim. Né? E se olhar, nós todos tem essa particularidade de passar, sair. É a jornada do herói. A jornada do herói, é fantástico isso. E uma coisa que ele falou que é interessante, que você falou aqui também. Eu já era obstinado. Só não sabia o nome que era para dar. Só não sabia o que ia acontecer. Mas eu já sentia lá no interior. Já. Né, lá, então, eu pergunto para ele, sendo vendedor de loja. O que leva uma pessoa a estar no sertão da Paraíba? Sim. Tipo, não é ambiência. Que a ambiência ali não favorecia. Nada. Então, para mim, é centelha divina. Sim. Que é o que eu falo de Deus, assim, no sentido de não de religião, mas no sentido assim, é uma coisa que você. Aí entra de novo, é você estar aberto a ouvir, não ir contra. E ele falava isso, né? Ele falava justamente essa centelha, dizendo assim: eu já sabia que eu ia ser grande. Eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa muito grande, muito diferente e tal. Eu só não sabia que esse nome, obstinado, mas eu já era obstinado já. Eu só não sabia o que eram as palavras. Aí foi quando ele foi estudar e foi buscar conhecimento e, claro, rompeu diversas barreiras para chegar onde está. Mas é interessante, né? Ele já sabia, como você falou aqui agora sobre você. Você já tinha aquela vontade, aquela coisa, aquela cena inquieta, como você fala, tinha um faniquito ali de não ficar num lugar só, de buscar uma coisa nova sempre. E eu acho que eu também tinha isso também. Eu sempre tive isso, tenho até hoje. Eu sempre estou procurando uma coisa nova. E você, quando olha um empreendedor que você vê que ele está também com aquela coisa, esse cara vai longe, porque é o cara que não está inquieto, está buscando uma coisa nova. Sabe que, né, o sentimento de merecimento que... Sim. Sobre merecer mais, não é só sobre o dinheiro, não é só sobre o carro, a casa, é sobre realizar novas coisas. Eu mereço realizar novas coisas. Eu quero realizar novas coisas. E quanto mais coisas você realiza, quando você tem essa mentalidade, essa programação, mais pessoas você impacta. Sim. Então, passa a ser algo que entra no social, entra no além de você. E mais retorna. Retorna, é natural. Por isso que eu falo, é natural. Às vezes isso que às vezes eu tento colocar na cabeça de quem trabalha comigo. Mas eu também tenho que ter a paciência e o respeito pelo outro de que é o momento dele. Mas tem pessoas que eu cutuco, viu? Que eu vou lá e falo, não, porque eu não me conformo assim. Eu falo, não pode, você não pode, você tem que fazer isso. Não, mas quem sou eu para falar que você tem que alguma coisa? Só que eu fui provocada muitas vezes. Sim. Então, eu também passo um pouco isso no sentido de tirar. Mas isso por quê? Porque, às vezes, a programação que está rodando ali não é a programação que a pessoa merece. E quando a gente pensa em merecimento, em expansão, crescimento, escalabilidade, alavancar negócio, ter mais novos negócios, eu estou pensando mais pessoas impactadas, mais vidas transformadas, mais uma sociedade mais rica, não só de dinheiro, mas de conhecimento prático, sabe? Porque a gente tem que concordar que a gente vive numa bolha. Quando a gente vai mesmo para lugares assim que a pessoa não tem acesso. Sim. Eu já fui em favela da palestra, não generalizando, tá? E não é nem só favela, às vezes é regiões mais distantes mesmo. Que uma menininha, tipo, de 12, 13 anos, veio e falou pra mim assim, tia, tem outra forma de eu acessar? Porque a gente só tem um celular em casa. Então, assim, você parte do princípio que todo mundo na casa tem um celular. Não tem. E tem pessoas que não têm acesso à internet. Não é todo mundo que tem ainda. Sim. Entendeu? Então, claro, vai onde tem um Wi-Fi, mas tô falando dentro de casa. Mas então, tem mesmo essa... Tem? É uma bolha mesmo que a gente vive que muita gente no nosso país não tem acesso a coisas que pra gente é muito básico. É básico, exatamente. Não é só alimento, não é só água, isso é sobreviver. Isso é sobreviver, é o básico do básico do básico. Uhum. Mas tem coisas mais simples que nosso filho tem, que é um celular, é uma conexão com a internet para assistir um curso. Para estudar os acessos que tem. Por isso que na minha cabeça, quando vem alguém que tem tudo. Tem tudo que eu digo no sentido de ter o acesso, de ter a possibilidade de não executa, não utiliza, não absorve aquilo. Pois é. Aí uma pessoa está desperdiçando o
os cavalos selados estão passados na frente dela. É. Para muitos, o cavalo selado vai ser o Janguier passar e ver você numa mesa. Porque você fez alguma coisa, ele não só viu. Tem que Você ter fez alguma coisa, você fez você tem uma embasamento, história. Mas você aproveitou aquela oportunidade de falar com ele, de mostrar o seu trabalho, de fazer um negócio legal. Né? Assim como eu aproveitei o meu primeiro cliente, o meu segundo cliente, e várias outras pessoas aproveitam. Mas às vezes você tem à sua disposição os recursos e não aproveita. Então aproveite, meu amigo. Aproveite que às vezes o cavalo não passa 2 vezes, né? 2 vezes selado no mesmo lugar. Não passa. E por conta disso, assim, é o que eu falo, a gratidão, acho que é algo que a gente tem que ter isso no nosso dia a dia mesmo. Na hora que acordou, acordei. Obrigada a Deus, acordei mais um dia, né? Graças a Deus. E os desafios que aparecem, porque vão aparecer desafios. E você pegou mais um agora. Além da sua, da LM, consultoria que você... Treinamento, mentoria, consultoria, Sim. cultura, vendas, marketing, processo. Sim. Estou adiantando aqui já. É isso mesmo. Mas você vai falar também, porque já o tempo aqui nosso... 5 horas de podcast. 5 horas de podcast. 5 horas de podcast. E a consultoria também, que faz parte, junto com o nosso amigo William, Sim. que conduz, com você e com o Janguier Diniz também por trás, dando apoio a empresários que precisam escalar e melhorar seus processos das suas empresas. Fala. Vou falar. Rapidinho, Já né? convido o cara, já. Vou convidar, já vamos todo mundo. Arroba Bom, tudo. primeiro, não tem como estar ao lado do Janguier, trabalhar junto e ser sócia, né? Porque ele tem essa cultura do equity e tudo mais, e não querer mais, assim. Isso para mim não tem como. Então, por conta disso, né, dentro da própria mentoria, a gente desenvolveu a Estratégia, que é uma consultoria onde sou eu, o William Fabrício, que é o meu sócio, amigo também, e que construímos o nosso relacionamento dentro da mentoria. Exatamente. Começou ali, né? Depois vai expandindo, né? Sim. E o Janguier, né? Então, somos nós 3. E o que a Estratégia faz? Ela trata a sua dor ali. Então, por exemplo, faz uma consultoria / assessoria. Porque a gente fala que a consultoria é começo, meio e fim. Né? A assessoria não. A assessoria vai te acompanhando ali no período que você precisa e também faz a consultoria. Mas a Estratégia, ela desenvolve valuation, desenvolve toda a parte de processos dentro das empresas, desenvolve a parte de cultura organizacional, toda a parte planejamento estratégico, plano de negócios. Na verdade, o 360 de uma empresa. Todas as dores que tem numa empresa, a Estratégia trata através da consultoria. Você tem consultores? Tem. Como funciona? Você tem um braço de consultores disponíveis? E são todos consultores. Exatamente. São todos consultores treinados, capacitados com a metodologia do Janguier Diniz. Então, a Estratégia nasceu, né, com esse objetivo, com essa missão. Que é a metodologia do Janguier que ele aplica nas empresas dele, que ele tem sucesso. A gente pega o que é bom, né? O que é ruim, ele já fala que é ruim, então não faz. Já fala no evento, na palestra. Na palestra, mentoria. Imagina na consultoria. Então, imagina, ficar 1 ano, né? E a gente faz esse trabalho, então, na Estratégia. Desenvolvimento de time comercial, desenvolvimento de marketing, implementação de sistemas, tudo. Na verdade, tudo que a sua empresa precisa, a gente desenvolve na Estratégia. Além da Estratégia, tenho a LM, que é treinamentos e consultoria, que é uma parte principalmente mais focada ali para a cultura organizacional, onde a gente faz todo o desenvolvimento, implementação e manutenção da cultura organizacional. Missão, visão, valores. Valores. Que não é só isso, né, Moreira? Sim, a gente realmente vai ter que gravar um outro podcast para falar só de cultura. Vamos falar cultura. só de cultura depois. É um só podcast bem para o seu conhecimento, isso. Mas bem focado em cultura. Porque tem muita gente que me pergunta sobre cultura. Muito bom. Eu falo muito aqui na contratação das pessoas, com os colaboradores, com os amigos também, com outras empresas, sobre a cultura. Cada empresa tem a sua, tem as suas particularidades, sobre ambiente. E não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem como fazer. Cultura organizacional é algo de DNA. É algo que tem que ser... Dono, essencial. Primeiro nasce com o dono, né? É o dono. O dono tem a cabeça dele. E, claro, algumas coisas têm que ser mudadas também, que o dono às vezes está pensando em algumas coisas, está com uma cultura que não está prejudicando a empresa, tal, o dono tem que estar aberto a mudar um pouco, mas claro, acho que vem muito do dono, né? O dono 100%. O DNA vem do dono, então a gente vai
vai mudando, mas isso tem que ter um assunto só para isso. Aí você vai falar... porque até toda a história que eu contei hoje, ela é necessária para dar o embasamento dessa questão da cultura. Porque é o ponto principal de qualquer empresa. Você pode ter a melhor estratégia, você pode ter o melhor presidente, você pode ter o melhor vendedor na tua empresa. Se você não tiver uma cultura organizacional estabelecida, você vai perder tudo isso, porque é a cultura que manda na empresa. E se você não tem uma cultura, saiba que várias culturas estão dentro da sua empresa. Então, se não tem uma cultura lá, tem alguma coisa rolando lá dentro. Já está rolando. Já está rolando. Só às vezes falta refinar, falta estruturar, escrever. Escrever e alinhar. A cultura porque e alinhar. Imagina você ter 10 pessoas com 10 culturas diferentes. Porque se você pegar as pessoas, cada um tem o seu jeito, sua forma de trabalhar, de agir e tal. Então, você tem ali 10, aí você vai ter os líderes naturais, né? Ou os líderes nominais. Mas já está acontecendo alguma coisa ali. E se você não pegar pulso disso, no sentido de dirigir, vai sair e vai perder. A gente vê a empresa quebrando por conta disso. Vamos falar desse tema no agora outro? Não dá, é muito assunto. A estratégia consultoria. Estratégia LM e outros projetos. Eu estou entrando num projeto na área médica. Esse ainda está em NDA, novidades. Mas é um projeto muito maravilhoso, assim, com uma missão muito boa, no sentido de trazer essa questão do autoconhecimento, da longevidade, né? Depois dos 40, a gente começa já a pensar, né? Como envelhecer com saúde. E, nesse sentido, eu trago mais notícias também, mas é um projeto bem bacana aí, que até o Janguê falou, entra nesse projeto, porque é um projeto que eu quero investir, ele falou. Boa. Então, é meu mestre, né? Meu mentor aí, é uma pessoa que me motiva muito também a empreender. Coisa boa. Lu, papo fantástico, né? Acabou. Nós temos que acabar, porque senão vai ficar muito grande. Vai. Mas com certeza vai ter oportunidade pra gente falar mais. Vamos. Né? É impressionante como flui a conversa, como é bom escutar. E você, particularmente, é uma amiga que eu ganhei, nós nos ganhamos aí por parte, porque a gente falou aqui no Janguier, né? A gente falou, o Janguier é meu mentor também, fui mentorado por ele no processo do CSR, na mentoria do CSR, participei dos eventos, inclusive foi ela que me vendeu o evento e que me vendeu a mentoria. A vendedora é boa. Aí, ó, ainda bem, viu? Foi ela que me vendeu e hoje está coordenando todo esse ecossistema, né, de eventos, palestras. Que legal, muito bom. É muito bom escutar a sua história, ter você como amiga, né? E contribuir, e ver você contribuindo aqui com nossos ouvintes. Para mim, aprendi demais hoje, escutei uma história muito legal, muito boa, que deixa só vontade de escutar mais. Oba, então adorei. Né? Finalizar aqui, fala tuas redes sociais. Tá. Né? Meu Instagram é Lu Macieira Oficial, meu LinkedIn é Luciane Macieira, são os dois que eu mais uso. Sim. E podem me chamar lá, me adicionar. Fico super à disposição também. Agradeço o convite, agradeço muito além. Eu falo, a gente não é só sobre negócios, né? Às vezes a gente acha que é sobre negócios, não é. É muito além. Então, convido vocês a participarem de um grupo de mentoria, para que tenham pessoas assim, para que a gente construa esse tipo de relacionamentos que passa muito dos negócios, né? Vem realmente para a vida pessoal ali. Tem essa palavra do transborda, né? Mas é isso mesmo. É verdade, né? Acaba passando, né? do básico ali. E agradeço o convite. Me chame mais vezes que eu venho com muito prazer e vamos conversar muito mais. Com certeza. Amei. Vamos puxar. Lu Macieira no estúdio PSC. Bate-papo fantástico. Muito conhecimento, muita história legal. Espero com certeza, com certeza você saiu aqui com muito conhecimento, com muita coisa boa para sua vida. E siga a Lu e também, claro, siga as nossas redes sociais, Estúdio PSC.podcast no Instagram, marque o sininho no YouTube e fique ligado para outros episódios que virão em sequência, com certeza outros com a Lu Macieira. Obrigado, Lu. Obrigado, galera. Viu? Valeu. Só quero fazer o final aqui, que é compartilhe amor e conhecimento, estude, trabalhe e ajude. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Beijo, obrigada. Valeu. Viu? Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.